Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou Josué de Oliveira. Eu sou o Tássio Veloso. E eu sou a Ana Marques. Mais um ano se encerrando e chegou a hora da tradicional retrospectiva do Tecnocast. Nesse episódio, a gente relembra os principais acontecimentos do universo da tecnologia, negócios e inovação em 2023. Mas antes, não esquece de lá dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e Apple Podcasts. Segue a gente na sua plataforma favorita e aguenta aí que a gente já começa. Na retrospectiva do ano passado, a gente teve um bloco inteiro só para falar de crise. O cenário econômico de 2022 estava bastante complicado e tinha tudo para continuar complicado em 2023 também. E, bem, foi exatamente o que a gente viu acontecendo esse ano, com o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, os investidores tiveram retornos mais baixos do que o desejado, houve uma diminuição na quantidade de capital disponível para investimento em empresas, startups e até muitas notícias de demissões em massa nas empresas. Teve também a falência do Banco das Startups no primeiro trimestre, né? A falência do SVB, que teve impacto aí em vários setores, mas o que a gente até comentou ali em março é que por muito tempo a lógica do universo da tecnologia, das empresas de tecnologia, era de adquirir o máximo de usuários possível a qualquer custo, às vezes tendo prejuízo, e focar apenas no crescimento para depois descobrir como é que eles iam fazer lucro em cima desses usuários. E o depois finalmente chegou. Muitas startups foram impactadas, teve também grandes empresas de tecnologia, ali as Big Techs sendo impactadas por conta dessa mudança no mercado, e isso se traduziu em rodadas e rodadas de demissões e diversas tentativas de tentar encontrar novas fontes de receita. Algumas deram certo, outras a gente ainda não sabe muito bem, mas o lance é que foi um ano bastante desafiador para as empresas e elas tomaram medidas que desagradaram bastante gente, inclusive os ouvintes aqui do Tecnocast. Mas vamos começar olhando para alguns desses casos mais emblemáticos de 2023. Dá pra gente abrir falando aqui de mudanças relacionadas aos anúncios, né, Tasso? O Google prometendo atualizações no Chrome que mudariam o jeito dos adblockers funcionar. Exatamente. O Chrome, que tem como base o código do Chromium, aquele projeto, né, de código aberto e tal, ele depende do Google, do desenvolvimento que o gigante da internet faz, e o Google falou, assim, ele já vinha enrolando faz um tempo sobre a implementação de um negócio chamado Manifest V3, versão 3 do Manifest. E isso está presente no navegador como o mecanismo que permite controlar as extensões. Então, o Manifest é o que diz para as extensões quais informações elas podem pegar do navegador e também quais modificações elas podem fazer no navegador, na página que está aparecendo. Então, em princípio, é um sistema que ajuda na segurança e também na personalização do browser. Mas, a partir do ano que vem, isso vai mudar e as extensões elas terão várias limitações, inclusive para o funcionamento do adblock. Então, as extensões não vão conseguir mais puxar, por exemplo, tantas regras da internet, né, dos filtros mesmos que o adblocking requisita, e além disso, vai ser mandatório. Então, o Google basicamente falou, vocês que quiserem continuar aqui na Chrome Web Store, vocês vão ter que seguir essas regras, até porque o navegador vai mudar. Então, mesmo que tentem instalar, mesmo que tentem colocar todas essas possibilidades, as ferramentas de adblock, elas vão ter muito mais dificuldade. Daí que isso deve ficar para 2024, né? Até porque estamos na cara do gol do próximo ano. E o recado é o recado de que vocês vão ver mais propaganda. Então, isso teve um efeito no mercado publicitário, as pessoas tentando entender como é que vai ser. O Google também, no Chrome, tem modificado aquilo dos cookies de terceiros e a maneira com que constrói inteligência sobre a preferência das pessoas para ser algo mais dentro do navegador. É um navegador que sabe o seu perfil e escolhe os anunciantes. Enfim, é uma discussão longa, né? Mas, por enquanto, é isso. Então, a justificativa está sendo a de que o Manifest
Manifest V3 dá mais privacidade para os usuários, só que, ao mesmo tempo, os adblockers serão mais limitados. E a opção, para quem quiser migrar de navegador, tem várias. O Brave tinha dito que não vai seguir lá tudo que o Manifest V3 prevê. O Brave vai continuar permitindo as ferramentas de adblock. E também tem o Firefox. Vários leitores, quando a gente fala desse assunto, eles dizem, tá na hora de voltar pro Firefox, então. Coloca outro navegador. Você não é obrigado a utilizar o Chrome, apesar do Chrome ser, sei lá, 90%, 80% do mercado de navegadores. Mas costumam dizer isso. Agora, uma coisa que eu não entendi direito é que o Brave funciona a partir do Chromium, né? Então, eu não consegui entender como que eles vão comprar essa briga de manter os adblockers funcionando usando ali o motor de código aberto que o Google disponibiliza. Então, assim, acho admirável a coragem e tal, mas, assim, boa sorte fazendo isso acontecer, sabe? Então, é que eles compraram essa briga no Threads. Veja só, agora o Threads aparecendo no noticiário. E aí o que eles falaram é que, como o código do Brave é deles, eles conseguem colocar certas coisas meio que por fora. Porque se você for olhar o Brave, Josué, tem aquilo de cripto, dá pra fazer cripto, tem um monte de coisa. Sim. O Brave tem um monte de coisa. E aí eles conseguiriam também fazer isso, então meio que burlar o sistema. Daí que eles vão ter que escolher qual ferramenta vai ser a ferramenta oficial, se vai ser o Origin, se vai ser o Adblock Plus. O próprio Brave já tem aquela função de navegação mais restrita que corta algumas publicidades mais intrusivas, igual o Firefox, inclusive. Então, vamos ver, né? Mas o fato é que quando o Chrome decide realizar uma mudança dessa, é uma mudança importante que impacta muita gente. Então, com certeza, os órgãos reguladores estarão de olho nisso para ver se é uma prática anticoncorrencial, enfim, né? Aqueles BO que sempre aparecem. E quem falou a favor do Adblock me surpreendeu, inclusive, foi o presidente da Anatel, o Carlos Baigorre, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações. Entrevistei ele com exclusividade e ele disse o seguinte, o recado, talvez alguns leitores, eles inclusive sintam a dor do presidente da Anatel. Falou que as páginas estão muito pesadas, quando você considera, né, o peso dos arquivos. O que tem mais peso é a própria propaganda associada àquela página. Então ele falou basicamente assim, a pessoa tem o direito de instalar no dispositivo dela o que ela quiser, inclusive ferramenta do Adblock, e se o dono da página, né, a empresa lá de notícias, não quiser este usuário, aí ela bloqueia o acesso dele, né, joga o paywall, aquela barreira pedindo o login e a senha, mas impedir o Adblock, nanani, nananã. Então eu acho que no ano que vem é capaz de a Anatel, de alguma forma, colocar isso assim na mesa para discutir quais têm sido as condutas do Google. O Carlos Baigorre, em alguns episódios, a gente já fez críticas a ele, mas eu acho que os ouvintes não estavam esperando ter esse tipo de aliado, o presidente da Anatel. Nem eu. Isso foi realmente inesperado, foi uma das surpresas de 2023. Não, e quando eu tava entrevistando o Baigorre, ele falou isso, você tá dizendo que você é contra o Adblock. E aí ele, não, eu sou contra proibirem o Adblock. Aí então você é a favor do Adblock? Ele, sim, eu sou a favor do Adblock. Eu mexo nos meus dispositivos da maneira que eu quiser, personalizo conforme eu quiser. Aí eu, então tá bom, pra ver assim, né? Não entendi errado o que ele tava falando. Mas é importante sempre colocar aqui que isso é a fala de uma pessoa, é um dirigente importante do órgão de regulação, mas isso, assim, se for debatido em algum momento, passa por comitê, por diretoria, até chegar a alguma decisão, ainda demora, mas que mereceu a manchete, mereceu. Eu não sei se eu sou a favor ou contra o Adblock. Eu tenho essa... a questão da ponderação, né? Tipo, eu não sou uma pessoa que gosta de usar Adblock. Eu acabo usando pra, por exemplo, sei lá, sites, né, convencionais. No YouTube, por exemplo, é uma coisa que não me afeta, né? Eu não vejo o YouTube muito no computador, então eu só uso o aplicativo, então não me afeta. Mas, assim, eu entendo também que a propaganda, ela faz parte daquilo que eu tô consumindo, né? Ela tá deixando aquele site ou aquela plataforma que eu tô consumindo ter a renda, né? Pra que continue gerando o conteúdo que eu tô consumindo. Então, sim, eu posso usar o meu dispositivo da maneira que eu quiser, né? Personalizar ele da maneira que eu quiser. Agora, se eu quiser usar o aplicativo X, é uma coisa que eu tô escolhendo usar. Eu tenho que escolher usar com o que ele tá oferecendo. Ele é um aplicativo que tem propagandas. Ou eu assino ele e tiro essas propagandas, mas eu tô pagando pelo aquele serviço que eu tô consumindo, sabe? Então, assim,
É muito complicado. E aí tem a questão, né? O que vale a pena pagar ou não? O que deveria, né, valer a pena pagar ou não? Que informações que a gente tá consumindo, que a gente vê, enxerga um valor ali de pagar, e que informações que a gente está consumindo, que a gente vê como, disso aqui devia ser gratuito para todo mundo, né? Hoje em dia a gente tem uma internet muito, assim, livre, né? Tipo, todo mundo consegue fazer qualquer coisa. Mas se a gente parar pra pensar no início, a gente pagava por muita coisa. A gente tinha as próprias redes, né, do início, tipo, o Orkut, né, do início lá, a gente tinha um número limitado de fotos que a gente podia colocar. Os fotologs, né? Limitado de contas até, né? O pessoal entrava pra criar conta no Fotolog, era meia-noite, o pessoal tava dando refresh pra conseguir criar conta. Exato. E você tinha que ser o primeiro a conseguir finalizar o formulário, porque tinha um limite diário de contas gratuitas que eles liberavam, assim, era super disputado. Só os Kakura dando os depoimentos. Mas assim, é porque muita gente é contra, eu vejo uma galera, tipo assim, não sei o quê, tem que deixar livre pra todo mundo, mas, cara, a gente vem de uma época, assim, que era muito difícil, né, ter acesso às coisas, as coisas eram muito, muito limitadas. E hoje eu penso, cara, tipo assim, beleza, eu ver uns anúncios aqui pra eu ter acesso a esse conteúdo que já tá gratuito pra mim, tá ligado? Ou então, vou pagar para não me estressar. Eu sou essa pessoa, vou pagar para não me estressar com anúncio no Spotify, por exemplo, né? Música, pra mim, não dá pra interromper. Então, se eu ouço muito o Spotify, ouço trabalhando, ouço pra qualquer coisa, né? Minha música de fundo é o Spotify, sempre uma playlist lá. Então, lá eu pago, assino isso, porque eu preciso ter isso contínuo, eu não quero um anúncio. YouTube, eu vejo bastante vídeo, mas geralmente é tipo assim, vou ali assistir um vídeo do YouTube, não é uma coisa que tá no meu background, que vai me atrapalhar. Então, eu sei que vai ter ali, é ruim, né? Tipo, do nada eu tô vendo um show e uma propaganda entra, acho bem chato isso, mas é algo que não vai me atrapalhar. Então, ainda não vejo um valor ali pra pagar a assinatura, acho chato o anúncio, mas também não acho errado eles cobrarem, né, ou a assinatura ou enfiarem o anúncio ali. É o meio que eles estão encontrando pra sobreviver, né, a subsistência da plataforma. Então, depende da plataforma. E assim, a gente, enquanto jornalista, eu acompanho isso com muita atenção e fico pensando, mas se todo mundo usar adblock, daqui a pouco a gente fecha as portas, né? Porque a publicidade é a principal forma, né, de financiar. E o interessante é que muitos leitores, quando a gente faz essa cobertura de adblock, que é um assunto polêmico, eles defendem que a publicidade seja exibida e falam, é porque é assim que o criador de conteúdo que você gosta vai receber lá os proventos dele ou dela a partir do que rola no YouTube, né, de propaganda. Então, antigamente eu acho que as pessoas eram mais, assim, revoltadas com isso. Agora tem mais gente consciente de que, senão não tem como, é insustentável. Tem uma minoria de ouvintes que reclama e diz que eu vou usar mesmo, foda-se, eu quero fazer assim e acabou, sabe? Basicamente, parece criança birrenta. E essa galera, geralmente, o argumento é que o problema do YouTube, ele tá exibindo anúncios demais. Então, eu me vejo no direito de usar um adblocker. Ou tem a outra argumentação que é mais estúpida ainda, que é, eles são uma empresa bilionária, então eles precisam, a gente tem que usar essas coisas porque eles são bilionários. Então, assim, é raso, né? Mas a questão é, se um negócio tá ruim, você não rouba esse negócio, você para de comprar, não é verdade? Exatamente. Então é isso. Compre em outro lugar. Simplesmente isso. Mas o YouTube é a maior plataforma. Todo mundo sobe conteúdo lá. Sim, é verdade. Óbvio que é difícil, mas tem outras opções. Tem muita opção surgindo justamente, por exemplo, do lado dos publishers, dos creators, sei lá, que estão insatisfeitos com as políticas do YouTube. Então tem um serviço de streaming. Você tem até no episódio que a gente fez sobre YouTube, criado pelos publishers, pelos criadores de vídeo, e você pode ir lá e pagar uma assinatura para assistir os vídeos deles, e eles ganham mais com isso do que ganhariam, teoricamente, não sei, né? Do que se tivesse pelo YouTube. É uma alternativa. É o mercado se movimentando para um caminho, tipo assim, temos uma dor aqui, temos um problema, criamos uma proposta de solução. Aí é isso, troca de lugar, não precisa roubar o que só porque você não gostou do modelo, né? E aí o que eu acho engraçado é que a pessoa não paga R$25 do YouTube Premium, sendo que é algo que ela acessa todo dia, mas fica assinando um monte de OnlyFans aí que custa R$80, R$90 cada perfil. E acha que tá tudo bem. As pessoas não, sabe, é uma falta de contexto que sinceramente eu não entendo. E o recado do YouTube é o seguinte, no ano que vem vão exibir mais propaganda, publicidade mais longa, né, vídeos mais
mais longos, porém numa quantidade menor daquele pre-roll. E vai levar o botão para você pular, ele vai demorar mais para aparecer. Então eles estão mexendo em várias coisas de interface que no fim é para reter mais a atenção das pessoas nas publicidades que aparecem. E é isso. A gente falou um pouco sobre esse lance do pre-roll e mid-roll também no episódio que a gente fez sobre YouTube, e algo que o Mobilon falou na caixa postal do episódio seguinte foi que muita gente reclama que não tem o botão de pular em alguns anúncios, né? São menores, mas enfim, as pessoas querem pular qualquer um. Se você é uma marca querendo anunciar em algum lugar e a sua propaganda aparece logo no início do vídeo, que é onde a pessoa já tá ali parada esperando o vídeo começar, ter o botão de pular não é uma coisa muito boa para a propaganda em si. Então, porque significa que você tá num momento mais privilegiado do vídeo, que é onde a pessoa já tá preparada para assistir, e você vai dar pro usuário a chance de pular muito rápido. Então, eu acho que faz todo sentido do ponto de vista do YouTube colocar publicidades um pouco mais longas e com menos oportunidades de você pular. Enfim, a gente pode não gostar, achar chato, mas é o que faz mais sentido para a empresa, enfim. Aumenta a qualidade da conversão pro anunciante, né? Exatamente. E acho que o que eu falei também é que não adianta a gente falar assim, dane-se o anunciante, eu quero pular tudo, né? Porque no final das contas, se não estiver dando resultado, o anunciante também para de botar dinheiro. Então o efeito é o mesmo de não ter anúncio pra plataforma. Então todo mundo tem que meio que ceder um pouquinho pro ambiente funcionar, né? Se for tudo do jeito de uma parte só, não vai ter YouTube ou qualquer outra plataforma ou qualquer site de conteúdo para ninguém. E acho que podemos concordar que propagandas que aparecem antes do vídeo são melhores do que propagandas que aparecem no meio do vídeo, que é o mid-roll. A gente até já discutiu como isso é ruim para a experiência, inclusive até consórcios ali do qual o Google faz parte vão concordar que essa é uma experiência ruim de propaganda. Então, se eles colocarem mais no início, ok, é um pouco melhor do que colocar várias propagandas picadinhas ao longo do vídeo. Ou que coloquem depois do vídeo, assim, durante o vídeo, mas em momentos de pausa, né? Não cortando ali uma coisa muito, muito ápice do vídeo. Enfim, eu acho que é porque, assim, quando o vídeo é muito longo, realmente a pessoa tá ali um tempão na sua plataforma e aí, tipo, ela tá, sei lá, 2 horas vendo um vídeo, 1 hora vendo um vídeo e só teve aquele anúncio do início. Acho que não... Pensando em o quanto o conteúdo oferece, né? O tamanho daquele conteúdo, o quanto ele gasta e o quanto a pessoa tá pagando, tipo, vendo uma propaganda, talvez não... justifique isso, né? Eu acho que até justifica ter no meio. O problema é como isso é implementado no meio e, enfim, também é toda a questão da propaganda ser fora de contexto, né? Que isso aí já tem aquelas questões de, a pessoa também não deixa traquear, né? A sua própria ação ali naquela plataforma. Mas, enfim, eu acho que tudo bem tá no meio quando o conteúdo é grande. Eu acho que é chato, mas é entendível. Agora, dá pra fazer isso de uma forma que não fique tudo horrível, né? Que você não perca toda a experiência que você tinha de assistir. Senão, realmente, você vai parar de assistir. E o YouTube vai ter que lidar com isso, né? Porque a gente tá aqui criticando e tal, mas se todo mundo começar a achar um saco, ninguém mais vai assistir. Então, não vai adiantar muito. Bom, e nessa seara de futuro das coisas, se a gente não tivesse anúncios, um tópico que a gente ouviu falar muito esse ano foi o das inteligências artificiais. Inclusive, neste Tecnocast, provavelmente foi o tema que a gente acabou falando mais durante o ano, não por menos, né? Mas, com o avanço da tecnologia e a OpenAI, né, o GPT-4 ficando público, a melhoria ali dos resultados, começou uma discussão sobre quais dados eram utilizados para treinar essas inteligências artificiais. Então, se de um lado existia o risco de as pessoas pararem de acessar plataformas como Stack Overflow ou o próprio Reddit, né? Às vezes quando quiser ter uma resposta mais rápida, porque ela pode perguntar direto para a IA. Por outro lado, havia essa suspeita de que as IAs estavam utilizando, haviam indícios de que as IAs estavam utilizando essas informações que estão públicas na internet. É muito valioso, muito rico todo esse conteúdo que está disponível em redes sociais e em fóruns, como é o caso do Reddit, que tem vários fóruns lá dentro, segmentados por tópicos, né? Isso facilita bastante o trabalho do cientista de dados ali para organizar as informações e treinar uma ferramenta como o GPT. Enfim, essas empresas se fecharam e estabeleceram preços bastante altos ali para a utilização das suas APIs, justamente para limitar esses acessos. E o caso do Reddit foi um dos mais emblemáticos, porque o preço ficou absurdamente alto, do Twitter também, né? Ficou muito alto. Só que nisso ele acabou matando aplicativos como o Apollo, que para quem gosta do Reddit é tipo um must, assim, um must have, né? O aplicativo
mais popular do Reddit, que não é feito pelo Reddit. A gente até conversou sobre isso no Tecnocast, como isso poderia ser um tiro no pé pro próprio Reddit, porque é um aplicativo feito por terceiros. Esse aplicativo, se eu não me engano, ele era gratuito, ele tinha versão gratuita, e muita gente utilizava, ou seja, ele leva tráfego, leva audiência para a plataforma, e a plataforma não conseguia simplesmente fazer um contrato específico para quem quer, por exemplo, fazer esse tipo de aplicativo, e outro diferente para quem quer puxar os seus dados, né? Eles poderiam ter feito essa diferenciação para não matar o Apollo, por exemplo. O caso ali do Reddit foi muito estranho mesmo, a postura da empresa. Realmente ficou parecendo que eles queriam meio que fazer um statement, sabe? Tipo, não, vamos fechar. O Reddit é muito valioso para que qualquer um possa explorá-lo sem pagar esses valores que a gente decidiu aqui arbitrariamente agora. Então, o Apollo acabou, basicamente. Não só ele, como outros aplicativos de terceiros muito populares também. Vale lembrar que o Reddit na época... Quer dizer, na época não, né? Ele tá num processo de IPO que se arrasta há alguns anos, então a empresa queria demonstrar ali que tinha valor e que entendia o quanto valia o conteúdo que tá ali circulando nos fóruns ali dentro. No caso do Twitter, ou melhor, não é mais Twitter, né? É X, a gente vai continuar chamando de Twitter, né? A gente concordou com isso, certo? Pior rebranding da história dos rebrands, né? Enfim. A rede social Twitter, a rede de microblogging Twitter, para ser mais vintage ainda, fez a mesma coisa, fechou, mas o Twitter, ele tem ainda outras particularidades, em que tem se visto a plataforma ter uma piora, pelo menos a interpretação de muita gente. Essa coisa de pagar pela API matou ali vários bots que tinham perfis ali que tinham bastante seguidores e tal, desde coisas bobinhas até pesquisadores que utilizavam o Twitter para um trabalho mais sério. Então foram duas plataformas que demonstraram aí essa tendência de fechamento, meio que você fazer um muro em torno da sua rede e olha, você só vai entrar aqui sendo um usuário naturalmente, mas se você for uma empresa ou quiser explorar isso aqui de uma maneira minimamente diferente, você vai ter que pagar e não é barato. E o caso do Twitter, enfim, acho que ilustra um pouco melhor, tem havido aí nos últimos meses um afastamento dos anunciantes, né? Muita gente está deixando de anunciar no Twitter, empresas grandes, tipo Apple, Microsoft, enfim. O próprio Elon Musk tem dado sinais de que isso poderia prejudicar fortemente a empresa, chegou a falar de falência em alguns momentos. Eu acho que esses dois casos, à sua maneira, vão mostrando ali a dificuldade que é você fazer dinheiro com rede social. Isso foi algo que a gente comentou em alguns episódios ao longo desse ano, né? Ficou claro realmente para essas empresas que se formaram em cima dessa ideia de que, olha, vamos ter aqui muitos usuários e depois a gente monetiza esses usuários. Bem, esse plano não deu certo. Os muitos usuários estão ali, só que eles não estão conseguindo monetizar essa galera. Eles precisam de anunciantes, no fim das contas. É um pouco isso. Sem os anunciantes, a empresa não para em pé. Então, o Twitter vai perdendo anunciantes, fica tentando encontrar outras maneiras de equilibrar isso, tipo cobrar pela API, ou então tentar ser um super app, tentar ter o plano ali de assinatura e etc. O Reddit é a mesma coisa, cobrança pelo API e tal, mas o que essas duas situações ilustram é a dificuldade de você conseguir novas fontes de receita para um negócio de rede social. E talvez essas redes não consigam pensar num modelo que consiga fazer elas parar em pé. Isso me parece estar bastante claro no momento. E por falar sobre essa necessidade de anúncios, né, teve a Netflix, que também decidiu colocar anúncios para usuários que assinassem um plano mais barato, né? Então, em uma mão, ela daria ali um preço mais baratinho de assinatura, mas ela faria os usuários assistirem aquelas propagandas. E isso causou, né, algumas polêmicas, porque a Netflix, ela já vinha de um cenário, né, de queda de assinantes, e depois ela voltou, isso depois da pandemia, né, naquela explosão de boom, de que muita gente começou a pegar streaming, a assistir e tal, e depois ela começou a cair, né, um movimento normal de mercado. Só que em 2023, ela conseguiu voltar a crescer, né? Ela viu uma recuperação e ficou com faturamento um pouco acima do esperado, no Q3, né? Mas para isso, para encontrar essa saída, ela teve que apostar também em algumas medidas, né? Para elevar ali a receita que entrava com a plataforma. Uma delas é a polêmica, né, do compartilhamento de senhas, que você não pode compartilhar com outra residência, né, a sua senha. Isso era uma das coisas mais comuns na plataforma. Todo mundo, um amigo assina aqui, tem mais um monte de gente ali chupinhando a sua assinatura. Chupinhando. O próprio Netflix disse anos atrás no Twitter, amar é compartilhar uma senha. Não exatamente, eles pregavam tweets que envelheceram isso. mal. E a outra medida, né,
foi o plano com anúncios, né? Que exibia ali propaganda pros usuários. Esse último, ele deu tão certo que a empresa acabou com um plano básico sem anúncios em alguns países, incluindo o Brasil. Então, não existe mais aquela questão de você pagar, né, o preço mais baixo, né, e ficar de boa vendo sua programação sem anúncios. Então, você vai pagar menos, mas beleza, você vai consumir os anúncios também na plataforma e você vai acabar sendo impactado, né, por essa propaganda que chega por ali. Então, assim, outros streams também devem seguir a onda de acabar com compartilhamento de senhas. O Disney Plus, né, já testou isso também. E isso começa a gerar, né, uma questão, um movimento que começou com a Netflix, mas provavelmente a gente vai ver em todos os outros serviços e provavelmente a gente vai ter que se adaptar a isso, né, como consumidores, como usuários. Para tentar amenizar e tentar gerar valor, né, algumas empresas, elas fazer grupos, né, bundles de streaming, e elas se integram para oferecer ali um combo para o usuário. Então, né, tem essa questão também das empresas que tentam se adaptar dessa forma, fazendo parcerias. Isso não foi esse ano, mas eu não lembro exatamente quando foi que teve a junção do Globoplay com o Telecine, né, também. Com o Apple TV eles também fizeram alguma coisa. Sim. A Samsung tá dando o Apple TV de graça por 3 meses pra quem compra TV Samsung. Caraca. A Disney se juntando com o outro streaming dela, né, o Star Plus. Então, é curioso só essa movimentação, porque acho que desde 2014 a gente fala de bundles, que são um serviço de streaming, ele é um bundle de conteúdos. Você coloca ali uma série de várias séries, vários filmes, todos os tipos de estilos de programação ali dentro de um serviço e vende como um pacote. Então a gente está saindo de um modelo que era de bundle, que é o da TV a cabo, via satélite, você paga por um grupo de canais. Eles até categorizavam ali segmentos, temas específicos, né? Esporte, filme, e aí você comprava pacotes juntando esses bundles, pacote de filme, pacote de esportes, para ficar mais barato a assinatura do que seria pagar por canais individuais. E no streaming, a gente começou com essa ilusão de que seria uma plataforma com tudo, todos os filmes e séries, e aí você teria acesso a todos os conteúdos por uma assinatura só, mais barato, ou modular, e estamos descobrindo aqui que o bundle é inevitável. Pois é. E não só o bundle é inevitável, o bundle de bundles é inevitável, porque agora a gente tá vendo a junção de vários serviços de streaming em combos, em promoções ou serviços de streaming com equipamentos, né? Tipo Samsung com Apple TV, porque tá caro assinar, né? 10 serviços de streaming diferentes, você tá pagando já o preço da TV a cabo. Deu na mesma. Engraçado, eu tava falando sobre isso com o Taj mais cedo, que a gente tava falando sobre uma pauta de que você pediria de Natal. Eu pediria um plano universal com todos os streamings. O bundle de bundles. Mas que pudesse ser cobrado de acordo com o consumo. Então, esse mês eu consumi X, eu vou ser cobrada por isso. E aí, no outro mês... Franquia de streaming. Franquia de streaming, sabe? Tipo, não importa qual deles, né? Tipo, virariam canais. Não importa qual. Se vai ser Netflix, se vai ser Globoplay, se vai ser qualquer um, Prime Video. Eu consumi aquilo. Porque, pra mim, o problema não é nem pagar. Obviamente, é chato, né? Você fica pagando um monte de coisa. Mas se embutisse isso numa assinatura mais cara, obviamente, porque contempla tudo, e eu pudesse só gerenciar isso de forma única, eu ficaria muito feliz. Porque, além de pagar, a gente tem que gerenciar. Não é só, tipo, pagar e tô vendo. Aí surge um outro, aí você tem que pagar o outro. Mas será que vale pagar o que você estava pagando antes? Aí você tem que fazer essa avaliação, sabe? E isso é muito complicado, sabe? Você tem que perder um tempo. O que eu tenho que deixar de pagar agora? O plano tal mudou, né? Então, assim, é uma dor, assim, que eu acho que eu vejo muita gente falando sobre isso. Tipo, caraca, agora a série que eu via cancelou nesse streaming aqui, só tem no outro. Eu vou ter que parar a minha conta aqui, fazer a outra conta no outro serviço. Então, assim, é chato pro usuário, né? Eu espero que eles estejam pensando numa maneira de mudar isso, assim. A gente vai ter uma TV a cabo de streamings que vai ser o bundle de bundle. Vai ser Olha, é uma boa ideia. Uma boa ideia. Vamos TV por assinatura do futuro. E se a gente pegasse vários canais diferentes, colocasse num lugar só? Caraca, o time daí é incrível que agora. E aí não precisa nem usar a internet. A gente pode passar cabos e transmite o sinal por esses cabos pras pessoas. Cara, eu acho que a gente devia investir nisso, cara. É o futuro. Cara, mas assim, a gente tá zoando, mas é basicamente... É porque, assim, a gente teve ali essa divisão, né? De, tipo, assim, agora TV por assinatura já não é mais a parada, é os streamings. Só que um meio termo me parece tão legal, sabe?
sabe? Tipo, obviamente, para as empresas isso não deve ser, né, a melhor coisa do mundo. Não sei também, né? Porque não são todas que são Netflix. Então, de repente, uma empresa que não é tão famosona como a Netflix, mas é uma empresa que tá ali tentando, correndo, num bundle dos bundles, né? Nesse lugar. Quem que vai gerenciar esse bundle de bundle, sabe? Aí é outro Tecnocast. Que vai comprar a Disney. Só se for por esse caminho. Mas aí a Microsoft vai lá e compra a Netflix, cara, e aí é isso. Aí eles se fundem numa grande entidade cósmica que vai fazer crossovers da Marvel com a DC, com Missão Impossível e com tudo, tá ligado? Gente, na real, isso nem deveria estar sendo discutido, porque daqui a pouco a inteligência artificial, você vai dizer qual filme você quer. Ela vai fazer na hora. Faz o blockbuster pra mim agora. Faz uma versão do Vingadores, onde o Thanos morre com o Homem-Formiga entrando na bunda dele. E ela vai fazer. Nunca aconteceu, mas ela vai fazer pra mim. Você assiste The Boys do Prime Video? Eu pensei nisso também. Pois é. Então. Foi meio que cópia, né? Eu acho que foi. Pegaram da internet essas memes aí. Mas, assim, acho que no final das contas, a gente ainda tá pagando mais barato e a gente já tem um modelo que ele é melhor do que o que era TV a cabo, porque é um demand. E mesmo que você pague, sei lá, 5 serviços, ainda vai ficar mais barato ou equivalente ao que era uma TV a cabo. 4 serviços, porque Netflix sozinha tá custando 50 e poucos reais. Pois é. Mas você pode não assinar Netflix, assinar 2 outros no lugar. Enfim, ainda... E tem bastante conteúdo. Caem outros problemas que a gente discutiu em outros Tecnocasts, que era a fadiga de escolher conteúdos, né? Você senta e fala, cara, é tanta coisa, não faço ideia, só coloca alguma coisa aí. Isso é uma coisa que só o modelo de TV tradicional resolvia pra gente. Porque você liga a TV, vai isso aí mesmo que tá passando, né? Se eu fosse escolher aquilo, eu não iria escolher nada. Mas se tá passando, tá bom. A Netflix, ela teve, né, essa função. Não sei se ela ainda existe, se ela ficou. Porque eu nunca, na verdade, Shuffle, usei. Né? O Shuffle. Você bota ali qualquer série e aparece aí. Vamos ver o que acontece. Não acho que foi igual, porque uma coisa é você ligar a TV e já tá no meio do episódio, alguma coisa já no ápice te chama a atenção, de um filme, por exemplo. Tá bom, vou terminar aqui enquanto eu como. E outra coisa é você dar o shuffle e começar do comecinho, dos créditos ali, e aí até desenvolver a história. Que saco, né? Não gostei dessa série, deixa pra lá. Sim, verdade. Como o Mobilon já adiantou no bloco passado, teve um assunto que a gente falou diversas vezes aqui no Tecnocast, que foi o assunto talvez mais abordado no universo de tecnologia em 2023, que foi a inteligência artificial. Então, a gente começou com isso desde o ano passado, com Midjourney, DALL-E 2, e aí veio o ChatGPT, que todos nós já conhecemos, que foi a coisa que realmente chamou a atenção de todo mundo. E de lá pra cá, IA virou meio que uma palavra-chave pra todas as empresas que existem, basicamente. Essa é a impressão que dá. Todo mundo passou a precisar ter uma estratégia de IA, né? E levantou diversas discussões, indo desde o futuro do trabalho até, vejam só, a extinção humana. Fizemos um episódio sobre isso no Tecnocast. E ao mesmo tempo você tem ali legisladores no mundo todo tentando encontrar maneiras de regular esse negócio, se é que é possível, né? Então, a gente sabe que a tendência daqui para frente é que a IA esteja inserida em todos os campos da sociedade, enfim, na política, na cultura. Esse ano foi um prefácio disso, deve só se aprofundar daqui para frente. Tem algumas áreas em que a gente pode destacar, né, que foram importantes na cobertura de IA ao longo desse ano. A primeira delas, eu acho que é muito importante aqui para nós, né, para a imprensa de modo geral, para publishers, né, é a questão da inteligência artificial nas buscas, né? E, inclusive, foi o nosso Tecnocast mais ouvido do ano, foi o segundo do ano, se eu não estou enganado. Foi a primeira vez que a gente falou sobre o ChatGPT sendo uma ameaça, entre aspas, ao Google, né, Mobilon? Nossa, verdade. E assim, o que pareceu pra você de lá pra cá, assim? Tipo, isso pareceu se solidificar? Ou realmente essa ideia foi algo que pareceu fazer sentido na época e a gente pode deixar ela pra trás? Ou tinha algum fundo de verdade nisso? Como é que a gente tá olhando pra essa situação? Pois é, a questão é que o ChatGPT, à primeira vista, você acha que ele não é nada. E a hora que você começa a interagir, você sempre fica surpreso com como ele consegue te dar respostas bem elaboradas. Da mesma forma, às vezes ele viaja um pouquinho na maionese, ou o termo mais correto seria ele alucina, e te passa informações que ele mesmo inventou, aquela informação não é verdadeira. Então, é um momento da tecnologia que a gente começa a pensar no papel dos buscadores, no jeito que eles funcionam hoje, que é uma lista invertida de links, você entra ali, tem os links azuis, então hoje para encontrar informações você tem que buscar, clicar, ler o post, volta para busca, clica em outro post e vai até encontrar o que você está procurando. E com uma inteligência artificial, teoricamente, você conseguiria
já ter esse trabalho de curadoria feito pela IA. O problema ainda é essa parte da alucinação, mas o próprio Google já percebeu, logo no começo do ano, que isso é o futuro da busca, de alguma forma. Pode ser no formato de um chat ou pode ser integrado na busca, como o Bing fez e como o Google já está testando com o SGE, né? O Search Generative, não sei, Experience. Enfim, é a experiência generativa de busca, que é colocar um chatzinho lá no topo da busca. Enfim, acho que a gente vai ver muita mudança ainda. O Google lançou bastante coisa esse ano. Esse ano foi um recorde no Google, inclusive, na quantidade de atualizações que ele soltou nos algoritmos do buscador. Tem muita volatilidade ali, mudança de posição, e isso a gente entende como algoritmos mais avançados com machine learning funcionando embaixo do capô. Agora, o que a gente vai ver ano que vem é a interface toda ser alterada com elementos gerados por inteligência artificial, boa parte por esse tipo de IA específica, que são as IAs generativas. Enfim, a gente vai estar só começando, a gente teve um gostinho da tecnologia e ano que vem a gente vai ver como que isso pode ficar e se vai ser adotado em massa pelas pessoas quando o Google lançar no seu principal produto ali, que é o buscador. Um ponto também que foi levantado várias vezes ao longo desse ano, né? Enfim, qualquer nova tecnologia traz novos problemas, novas problemáticas, né? Questões que a gente não necessariamente estava pensando e que as pessoas que desenvolveram a tecnologia não necessariamente estavam pensando. E no caso de modelos de linguagem, né? Que, enfim, os LLMs, né? Large Language Models, eles são treinados em cima de grandes bases de dados de texto, sobretudo, né? E um ponto que foi bastante enfatizado ao longo desse ano, dentro dessa chave de inteligência artificial e regulação, inteligência artificial e questões jurídicas, é a origem desses dados utilizados para treinamento. Esse foi um tópico que a gente abordou algumas vezes aqui no Tecnocast, não fizemos um episódio só sobre isso, mas falamos aqui e ali. Os problemas em torno disso estão aparecendo porque vários autores e autoras têm movido processos aí contra empresas de IA por um suposto uso indevido do trabalho deles, de livros que eles escreveram, por exemplo, para treinar esses algoritmos de IA. Então, a gente teve, por exemplo, nomes conhecidos como a Sarah Silverman, que é uma comediante também escritora, e até o George R.R. Martin, que é autor ali das Crônicas de Gelo e Fogo, né, que deu origem à série Game of Thrones. Eles estão envolvidos em processos contra empresas tipo OpenAI, Stability AI, empresas como Meta, né? A Meta também tem o seu próprio modelo de linguagem, o Llama 2. O Llama 2, inclusive, se vocês forem olhar ali na lista de bases de dados utilizadas, se vocês forem puxando as listas que eles falam ali, que eles utilizaram para treinamento de literatura, tem uma possibilidade forte de ter tido material de um site de pirataria de livros. Então, isso é preocupante porque vai dando essa noção de que, ok, o que será que está escondido nessas bases de dados? Será que tem material protegido por copyright? E é bem provável que tenha. Então, eu não acho que as pessoas que estavam utilizando esses materiais para treinar os LLMs esperavam por essa reação, mas ela está vindo. Então, tem vários processos sendo movidos. O argumento é que o uso desse material protegido quebra ali o copyright e, enfim, esses autores não estão recebendo nada por isso e estão tendo o material deles utilizado para treinar sistemas que estão gerando lucro para grandes empresas. Por outro lado, tem um contra-argumento de que isso seria fair use, sabe? Tipo, que esse seria um uso justo do material, dos livros, enfim, peças dessas pessoas. Então, a gente não tem uma legislação específica para cuidar desse assunto, é um campo meio cinzento. Então, talvez a gente tenha decisões favoráveis ou não aos autores no ano que vem para poder fundamentar decisões futuras. Mas eu acho que a gente nunca comentou sobre isso especificamente. Vocês acham que isso pode ser categorizado como fair use? Tipo, pegar um livro de um autor que está protegido por copyright e utilizar para treinar um modelo de linguagem sem pagar nada pro autor, por exemplo? Eu acho que sim, cara. Eu falei só pra ver se o Josué ia espumar muito. Não, eu tô brincando, não. Tá bom. Medo. Eu tava aqui instalando o dedo da mão. Eu sou contra. Não tem como. Eu não sei no caso dos autores em si, mas quando a gente puxa mais pro nosso lado, né, que é do campo da mídia, o Google utiliza informações de páginas jornalísticas para treinar os seus sistemas lá. E ele retribui isso, entre aspas, com links para as páginas. A partir do momento que a busca lá, GSE, começar a concentrar toda a informação ali e não direcionar os usuários para outras páginas, esses negócios vão
Assim, vão sobreviver como, né? Vão acabar? O Google vai deixar acabar? Se acabar, quem que vai fornecer informações pro próprio Google? Porque assim, as coisas elas não se apuram sozinhas, né? Você precisa ter alguém buscando informação, ainda mais quando é alguma coisa que empresas poderosos não querem que chegue a público. Então eu fico me perguntando muito em relação a isso, sobre como vai ser esse repasse de valores uma vez que a inteligência artificial comece a responder mais pesquisas assim, logo de cara, pá, ali na busca e sem direcionar o tráfego para as páginas que hoje em dia suprem essa demanda. Talvez vá pelo mesmo caminho a questão dos autores, de usa a informação, mas paga pro autor, as editoras vão ter royalties para isso. É difícil. O modelo é difícil, né? Porque você paga para ter acesso ao dado para treinar a IA. Depois você não consegue ficar pagando centavinhos para cada vez que aquela informação é utilizada pela IA, sabe? Eu não sei se tem como fazer isso. E mesmo se tiver, não é do interesse deles ter um custo variável que vai crescendo conforme o uso da ferramenta. Vide o caso do Spotify, que até hoje não conseguiu se estabilizar e ter resultado justamente porque ele tem que pagar por cada play, ele paga um royalty para os artistas ali da plataforma. Então... mas pelo menos eles testaram esse modelo, né? No caso da IA, ainda mais essas grandes empresas, elas não querem nem chegar para conversa. Elas, assim, dizem que é tudo na web, disponível livremente na web, e é isso, como se a informação brotasse por geração espontânea. Não, e sem falar nos robôs que estão escrevendo conteúdo, que aí os robôs da busca estão encontrando, e muita gente já fala que a qualidade, em geral, do conteúdo na internet está piorando por causa disso, que é um regurgitando pro outro e as coisas bem ruins do ponto de vista de apuração, do tipo do texto, essas coisas. Eu acho que essa questão do regurgitar um e outro, eu não deixaria isso na mão de os robôs estão pegando e replicando, porque a gente, no caso humanos, a gente já fazia isso há muito tempo. Né? A experiência da busca, ela não tá boa há muito tempo. Aí de quem é a culpa também já é outra discussão, outro Tecnocast, né? Porque tem a questão da galera que faz conteúdo lixo e tem a questão do Google ranqueando o conteúdo lixo. Mas eu acho que, assim, eu concordo que o fato de não pararem para conversar sobre isso, acho que a posição dessas grandes empresas ainda tá meio nebulosa, assim, em relação a, beleza, e como é que os sites, né, todos os produtores de conteúdo que estão alimentando isso vão ser recompensados, como é que isso vai rodar. Tudo que a gente ouviu durante os primeiros lançamentos, né, início do ano, no final do ano passado, as coisas que ficaram ali para futuro, era de que, não, confia. Era basicamente isso, né? Confia. Tipo, a gente ouviu foi o Nadella que falou não lembro quem foi que falou, que tipo, um desses caras falava assim, não, a gente não vai deixar na mão, né? Tipo, quem tá ajudando ali, os sites, né, tudo mais que estão fornecendo esses dados. Agora, confia é complicado, né? Num cenário em que tá todo mundo lutando pra conseguir ali um espacinho, pra conseguir clique e pra conseguir que as pessoas entrem e, enfim, sejam remuneradas ali pela publicidade que acessar, etc. Então, assim, acho que tá muito nebuloso, tem se falado muito nossa, a tecnologia vai ter isso, vai ter aquilo, e tá tendo pouca preocupação dessas empresas, pelo menos em passar um mínimo ali de segurança do tipo, vai ser sustentável, sabe? Pra todo mundo, ou pelo menos pra bastante gente, não vamos matar vários ecossistemas aqui com essa tecnologia. E elas vão precisar parar de fazer isso em algum momento, eu acho, assim, porque se não fizerem, vai virar um caso de entrar poder público no meio, né? Exatamente. E se envolver. Em algum momento isso vai acontecer. A gente já viu isso acontecer com mensageiro, né? WhatsApp, quando dava caô, bloqueia o WhatsApp. A gente já viu coisas esquisitas acontecendo, assim, do poder público ter que se envolver. Então, acho que se acontecer isso, né, da busca com o chat, ela começar a, tipo, vou usar todas as informações e não vou recompensar minimamente aqui, vai entrar poder público pra falar, não, você não pode simplesmente matar todo um ecossistema que foi construído aí nas últimas 2 décadas na internet, né? Então, é uma coisa que pra mim tá muito nebulosa, mas eu acho que não tem como ser tirano, sabe? As empresas não vão poder fazer o que elas quiserem, né? Precisa haver essa conscientização, assim, e tal, não por serem boazinhas, mas, né, precisa ter um equilíbrio de ecossistema, e se não tiver por parte delas, eu acho que o poder público vai intervir em algum momento, sim.
Essa coisa que a Ana falou de entrar o poder público em algum momento, eu acho que pode acontecer também, voltando aqui para falar dos autores e tal, também pode acontecer nesse caso. E aí, tem alguns movimentos de parcerias, por exemplo, a OpenAI fez parceria com alguns veículos de informação ali que envolvem, por exemplo, sites como Politico, Business Insider. São parcerias para, tô lendo aqui direto do blog da OpenAI, explorar as oportunidades de um jornalismo empoderado pela IA. Então, de algum modo, vai ter alguma troca ali entre as empresas e eu imagino que, enfim, a OpenAI vai se beneficiar do conteúdo desses veículos de notícias, que são veículos respeitados, e, enfim, esses veículos provavelmente vão receber alguma compensação financeira por causa disso, porque o conteúdo deles é valioso. Eu diria que é a mesma coisa para escritores, autores de peças, enfim, que são utilizados para treinamento. Se as empresas não forem atrás de editoras, seja lá quais forem os detentores dos direitos, com algum tipo de proposta, em algum momento o governo vai entrar em campo e não necessariamente as propostas que eles vão colocar na mesa vão ser boas propostas. A gente já falou várias vezes aqui que, às vezes, o envolvimento de legisladores não gera resultados muito bons em termos de desenho, tá? Então, se pelo menos as empresas se mobilizassem para tentar colocar alguma proposta na mesa, eu acho que seria um bom sinal. Só que elas não estão fazendo isso porque elas não querem pagar. E eu não estou falando isso da minha cabeça, tem um relatório da A16Z, que é uma empresa de investimentos do Mark Andreessen, e nesse relatório eles falam basicamente que, olha, o uso de material protegido por copyright é encarado por nós como fair use, como um uso razoável do material, dos livros, enfim, e todos os investimentos feitos na área vão nessa direção. Então, se a gente tiver que pagar agora, isso vai ser uma traição dos nossos interesses iniciais, das nossas motivações iniciais. E eles ainda dão uma outra advertência, assim, entre aspas, que é tipo assim, se a gente tiver que pagar por isso agora, a gente vai perder competitividade. E aí, vejam só, os Estados Unidos vão perder a sua dianteira ali na corrida da IA e vejam só, a China pode ultrapassar a gente, tá? Então é mais ou menos essa a direção. Então eu acho que eles deviam sentar na mesa com alguma proposta. Se não fizerem, vão ter legisladores tendo ideias que talvez não sejam as melhores. Por um lado, faz algum sentido o que ele tá falando. Não tô defendendo o que ele diz, né? Que permitam que use material protegido por legislação para fazerem o que quiserem, porque não é bem por aí o caminho. A gente tem que, como o José falou, sentar e desenhar um caminho um pouquinho mais justo. Mas ele tem certa razão quando ele afirma que nem todos os lugares do mundo vão ter esse cuidado ou essa preocupação com a ética, né, para desenvolver tudo de uma forma mais justa com todo mundo. E por que eu tô falando isso? Porque a gente não tá falando apenas de uma nova ferramenta, a gente não tá falando apenas, enfim, de qualquer coisinha nova que não afeta a vida em massa das pessoas, né? Não é um novo celular, né? Exato. É uma tecnologia que quem desenvolver a definitiva, a mais avançada, vai ter muito poder em mãos. Seja poder econômico, seja poder estratégico para os governos, enfim. Então, quando você fala que uma China, por exemplo, que já tá, né, botando rios de dinheiro ali para fazer as versões deles também, é um fato apenas de que, se a gente começar a colocar entrave, não acho que a China vai ter o mesmo cuidado, saca? Não acho que é um país que vai ter essa mesma preocupação com ética e com direitos de uso e liberdade de expressão. Eles vão estar preocupados apenas com o resultado final. A Rússia é outro país que também não tá tão avançado, né, nesse quesito, mas se estivesse ali trabalhando nesse tipo de tecnologia, também não teria esse tipo de barreira no desenvolvimento. Poderia até colaborar com China e com outros países que têm mais afinidade ali, no caso da Rússia. Então, eu não acho que ele tá usando essa justificativa pelo interesse comum, mas é uma justificativa que faz algum sentido. Então, não concordo que tem que liberar tudo e dane-se todo mundo, mas ele tem um ponto. Teve um outro contexto que a inteligência artificial teve uma participação importante, e é interessante porque a gente não falou sobre isso no Tecnocast, mas, enfim, estava um pouco no nosso radar, que foi o seguinte: teve 2 greves muito grandes em Hollywood esse ano. Quem acompanha aí o universo de entretenimento, cinema, enfim, certamente viu as notícias, né? A gente teve a greve dos roteiristas, do sindicato de roteiristas, e depois isso foi seguido por uma greve também do sindicato de atores. Essas greves duraram meses aí, né? E recentemente enfim, os atores chegaram a um acordo. Antes disso, os roteiristas já tinham chegado, então as greves nesse momento estão encerradas e tal, as produções estão seguindo normalmente, mas por
por que eu tô citando esses dois fatos? O que isso tem a ver com IA? É porque entre as reivindicações de ambos os lados, tinha ali também algumas coisas ligadas à inteligência artificial. No caso dos roteiristas, especificamente, a preocupação era mais com o barateamento do trabalho, tipo, usar uma IA para dividir crédito com o roteirista, e assim o roteirista poderia talvez ganhar menos. E no caso dos atores, tem também um lance que foi muito comentado ao longo desse ano, que é o uso de IA para escanear ali a pessoa e utilizar o rosto, as feições dela em produções futuras, né? Não estava muito claro ainda, a linguagem não estava muito definida, de acordo com os grupos desenvolvidos. Não é uma linguagem que protegia devidamente os profissionais ali, atores e atrizes, enfim. Então, com isso em mente, essas greves foram potencializadas. Em ambos os casos, as questões de inteligência artificial foram as últimas a serem definidas, assim. No caso dos atores, que terminou a greve mais recentemente, as propostas iam e voltavam, até que, no final ali, a linguagem utilizada no acordo dos estúdios, né, que os estúdios ofereceram, foi uma linguagem que agradou o sindicato, que ficou satisfeito ali com o que eles colocaram na mesa. Enfim, o que isso indica é que a gente deve realmente ver a inteligência artificial mais e mais inserida de alguma maneira no universo do entretenimento, né? Enfim, em Hollywood, filmes, etc. Deepfake. A gente já falou de deepfake ano passado, né? Tipo, o uso disso para reviver pessoas que faleceram, enfim. Esse ano a gente teve músicas feitas com IA, né, Ana? Tipo, a gente vai ver cada vez mais inteligência artificial sendo utilizada nesses contextos de entretenimento e para fazer arte ou alguma participação em produtos artísticos. Quando a gente entra nessa discussão, eu tenho uma grande dúvida sobre qual vai ser o valor que a IA vai trazer para essas produções. Porque, assim, deepfake para colocar um ator que morreu. Aconteceu no Star Wars, por exemplo. E é algo que daria pra fazer com CGI se não fosse deepfake. Então, a minha questão não é nem tanto essa, mas as ferramentas que vão, junto com roteiristas, chegar num roteiro de um novo filme. Eu me pergunto se esse novo filme, ele vai ser realmente interessante, porque a gente tá falando de arte, né? Apesar de ser uma indústria e de ter muitos interesses envolvidos, ainda tem um pezinho na arte que outros setores da economia não tem isso. É business puro e simples. Então eu tenho muita curiosidade sobre como é que vai ser depois que, todo mundo se acostumou com as ferramentas de IA, todo mundo vai usar um pouquinho na sua vida e tal, seja no celular, seja no computador. E aí? O que essa IA vai gerar? Então eu tenho muito interesse de ver como isso vai se desenvolver no ano que vem, porque foi muito importante em 23, mas assim, as pessoas com curiosidade só, aí entra uma vez, aí depois entra dali a 2 semanas, mas e quando isso começar a aparecer em treinamento de empresa, em software homologado para rodar no computador e tal, né? Essas voltas do mundo corporativo. Tava numa aula da faculdade outro dia, o professor começou a compartilhar a tela dele e tal, e aí tava lá as abas do ChatGPT abertas, né? E eu não lembro o que aconteceu, que ele comentou ali que ele usa para ajudar a corrigir trabalho e prova. E depois eu fiquei pensando assim, se ele usa o ChatGPT para corrigir um trabalho, se eu usar o ChatGPT para fazer o trabalho, será que o ChatGPT vai falar que eu acertei? Então eu fiquei pensando, será que é isso mesmo? Será que ele já parou pra pensar nesse loop, né? Então não mandei nada pra ele, mas fiquei com esse questionamento em mente. É isso, mas eu acho que a gente vai se acostumar também a ter sempre pertinho do lado alguma inteligência artificial para alguma coisa. Assim como hoje a gente está acostumado com isso de estar conectado. A gente já presume que vai ter rede nos lugares para resolver as coisas. Ninguém sai de casa pensando que não vou ter contato com ninguém, não vou ter o Pix no meu celular, nada disso. Daqui a pouco vai ser assim com a inteligência artificial também. Vai ter sempre uma inteligência artificial do meu lado para alguma coisa. E vamos ver, né? Se vai destruir todos esses empregos mesmo, ou se vai gerar uma renda universal. Enfim, é muita discussão ainda por vir. Acho que tudo vai avançar muito rápido daqui pra frente. Isso é a única certeza que a gente tem. E não vai dar tempo da legislação acompanhar essas mudanças. Como sempre, a legislação já é muito lenta, os sistemas democráticos são muito lentos para acompanhar a evolução tecnológica. E agora, pior ainda, porque a evolução tecnológica tende a ser exponencial e com a criação de sistemas de inteligência artificial muito avançados, ela tende a explodir, ser mais exponencial ainda. A velocidade aumenta porque a própria IA consegue acelerar o desenvolvimento de novas tecnologias.
Isso que o Taz falou é interessante. Falou sobre como a inteligência artificial deve ficar inserida de modos cada vez mais integrados ali na nossa vida, né? De modo que talvez a gente nem perceba. Isso é um gancho interessante para o nosso terceiro bloco, que é sobre gadgets, alguns dos gadgets que foram lançados ou então anunciados esse ano. E aí eu queria perguntar para vocês viram aí o AI Pin? O iPin? Eu adorei o nome. Eu falei, gente, foi um brasileiro. Não, mas vocês viram o vídeo de apresentação? Viram o conceito? O que vocês acharam? Eu escrevi a matéria, então eu vi. E, sei lá, a opinião rápida é que... Onde que vai dar isso? Em nenhum lugar, sabe? Opinião rápida é risada. A minha é mais do mesmo. Tipo, mais um gadget esquisito que parece um relógio. Tipo, ele faz a mesma coisa que o relógio, só que ele é um broche. Aí faz a mesma coisa que um relógio, mas ele é um óculos. É a coisa que relógio, mas é um, sei lá, um cordão. Sabe? É a mesma coisa. Não faz nada de diferente, assim. Só que ele não tem tela e ele é powered by uma inteligência artificial boa. Mas, assim, a interface... Tá, vamos lá, vamos destrinchar um pouquinho mais. A interface desse AI Pin, pra quem não viu ele ainda, é um pin que você coloca na sua camiseta, na sua blusa, assim, como se fosse um broche quadradão. Ele é pra substituir um celular. Ele faz ligações, só que ele não tem tela. Você interage com ele apenas tocando e falando como IA. Ele tem uma caixinha de som pra cima, então eles falam que cria tipo uma bolha que só você ouve. Ou não só você, mas se você ouve alto, né? E ele tem uma câmera também, você consegue tirar fotos ali. E ele também tem tipo um projetorzinho muito simples que projeta na sua mão comando só. E aí você, com a sua mão, você tomba ela para um lado, tomba para o outro, faz o pint com o dedo. E com isso você vai acionando coisas. Tipo, tombo para a esquerda, ele volta a faixa. Tombo para a direita, ele avança a faixa. Você faz o pinzinho com o dedo, ele faz algum comando, tipo, pausa a música, enfim. É isso. Só que a ideia é acabar com as telas e você interagir com a tecnologia de uma forma mais natural, como se fosse um humano, né? Quase. Começa errado aí, porque não tem nada de natural em toda hora você ter que dar um toque no seu peito e dar um comando pra um IA, né? Ainda não é natural ao ponto de ela estar te ouvindo e saber se você tá falando com ela ou com outra pessoa. Mas me lembrou quando o Snapchat foi lançado, que foi quando começou a surgir esse tipo de interface onde os elementos estão escondidos em algum lugar e você acessa eles através de comandos, tipo, arrastando a tela pra cima, pra baixo, pro lado, dando 2 toques. Sim. Né? Até então a gente estava acostumado a ter botões e ter elementos visuais, uma letrinha, qualquer coisa pra você tocar na tela e interagir. O Snapchat foi o primeiro aplicativo que fez todos nós ali, os millennials, se sentirem idosos, porque tipo, nossa, eu usei por um ano e nem sabia que tinha esse menu escondido aqui do lado. Né? Sim. Então você imagina um AI Pin que não tem absolutamente nada. E com essas ações que você tem que fazer até com o projetor, que eu tenho que adivinhar que, tipo, tombar a mão de um jeito ou de outro, ou apertar o dedo de um jeito e virar, ele vai dar alguns comandos pro broche ali. Eu senti que você vai ter uma necessidade muito grande de ficar lendo o manual de instruções, uma coisa que a gente sabe que ninguém nunca faz, né? Ninguém nunca fez na história da humanidade. Ninguém. Né? Você recebe o celular, joga a caixa fora e fica com o celular e o fone de ouvido. Acabou, né? O carregador quando tinha. E se for o iPhone, guarda a caixa pra revender depois. Se bobear, revende só a caixa, mas tudo bem, continua. Mas é isso, acho que o resumo pra mim é esse. Eu odeio casa conectada, porque eu acho muito mais fácil apertar a caralha de um botão. Então, mas aí que tá, né? O iPin, ele quer substituir o smartphone. E aí, é aquilo que eu penso. Pra que eu uso o smartphone? Beleza, eu acabo usando ele em casa porque tô aqui sem fazer nada, tô vendo um vídeo. Mas o smartphone é pensado pra você poder se mover, né? Se deslocar. E aí, o iPin, usando isso, tipo assim, no meio da rua... A gente vai chamar de iPin mesmo, assim, não vai ser iPin, vai ser iPin. Vai ser iPin, acho muito mais legal. O iPin no meio da rua, aí tem aquela questão, né? É um projetorzinho Você tem que ver se o sol não vai atrapalhar, né, a projeção ali e tudo mais. Além disso, o fato dele não ter um display, né, uma tela, também tem aquela questão de vou ter que dar comando de voz o tempo todo, né, ou então fazer sei lá, pra mandar mensagem eu vou ter que mandar o comando de voz. Não tem como eu teclar. Privacidade, né? Aí eu tô no meio da rua, tô no ônibus. Imagina todo mundo fazendo isso ao mesmo tempo. Todo mundo com a iPin no ônibus. Mó falatório, né, cara? Caraca, que sabe? Oi, a Ana assim, né? Bate no peito assim. Oi, amor, lembra de passar no mercado comprar papel higiênico? Pois é, cara.
assim, cadê a privacidade? Essa privacidade, né, das suas mensagens que você precisa... No celular é muito tranquilo, você vai lá e manda, ninguém vai saber. E a privacidade é a questão da câmera também, que isso já é falado desde dos óculos, né, que é os óculos que tem aquelas câmerazinhas embutidas, tipo, que vai estar me filmando sem eu saber, a pessoa vai estar passando na rua por mim e ela vai estar me filmando. Então tem essas questões o dispositivo, ele acende uma luzinha quando a câmera tá ligada, pra dar privacidade pros outros, né? Então só tá ligado se acender. Mas sabemos que... Isso, essa luzinha no meio do calçadão de Copacabana ali, com o sol na tua cara, tu não vai ver. Tu foi gravado de biquíni e postou. E mesmo assim, tipo, uma luzinha, o quão fácil é você hackear o dispositivo e desativar essa luzinha? Também, exatamente. Ou simplesmente dar uma martelada na luzinha ali, quebrou a luzinha e acabou, sabe? Isso é de menos. Sim, então assim, pra funções que um relógio faz, eu acho que o iPin funciona. Pra funções que um smartphone faz, eu acho que não funciona, né? Ainda não é isso, assim. E essa questão de não ter tela, a gente, assim, os filmes que a gente vê de ficção científica, né, que vê um dispositivo do futuro, geralmente a tela não existe ali fisicamente, tipo um vidro, mas ela existe no ar, as pessoas tocam no ar, né, tipo, não é que a gente não quer ter tela, a gente quer ter, e a opção de, né, escrever até o metaverso do Zuckerberg lá, era tudo projetado no ar e com interação, né, de você poder fazer os gestos e aquilo se mover como se você estivesse tocando. E esse dispositivo, ele não é bem assim, né? Ele é bem, tipo assim, você projeta ali informações básicas no projetor, mas você não interage muito com aquilo ali. Só por meio de voz, é mais por meio de voz. Então, eu acho que pra substituir um reloginho, beleza. Agora, pra substituir um smartphone, eu acho que não é a parada ainda, né? Não, tá longe disso. Agora, você fala comando de voz, mas tantas pessoas se acostumaram com a Alexa e ela não tem interface também? Dentro de casa. A Alexa só serve pra você pedir música, colocar timer e pedir pra ela fazer pum, sabe? Você não usa pra mais nada, fala até sério. Quem usa dentro de casa, mas essa é a questão, tipo, o smartphone não é um dispositivo pra você usar dentro de casa, você acaba usando ele dentro de casa, mas e na rua, né, e no deslocamento, você não usa a Alexa, você não fica falando com a Alexa o tempo todo, você usa ela em casa, usa ela no carro. Porque aqui é tipo, cara, resumo minhas mensagens, leia as minhas mensagens pra mim, envie uma mensagem para tal pessoa. Imagina, tipo assim, você tá tendo uma conversa no Zap, aí você tem que ficar tocando toda hora, tipo assim, responder tal coisa, responda tal coisa, responda... Cara, é muito chato, sabe? Fora que, assim, Zap é falar de aplicativo, e o pessoal do AIPin, do iPin, que é uma empresa chamada Humane, que inclusive tem investimento do Sam Altman, CEO da OpenAI, eles dizem que o AIPin não roda apps. We don't do apps. É a frase que uma das apresentadoras fala no vídeo. E sim, experiências de IA, AI experiences. Então, segundo ela, o dispositivo meio que entende a sua solicitação de voz e seleciona uma IA adequada para o momento. Então, dizer que você está numa conversa no Zap, no iPin, já não faria muito sentido dentro da própria proposta do produto, que é não ter um aplicativo. Mas, ao mesmo tempo, aí essas perguntas que surgem, né? Ok, onde exatamente essa conversa está acontecendo? Tipo, em qual plataforma? Com RCS. Vai ter que ser alguma coisa assim. E essas perguntas não são respondidas na apresentação. Essa apresentação, a gente veja esse vídeo depois. É um show de horrores. Eu quero destacar aqui a incrível empolgação dos dois apresentadores. E o cara lá, eu esqueci o nome dele. Eles estão mortos. A moça, pelo menos, tá um pouco mais jovial, sorrindo ali e tal. O cara tá levando aquilo muito a sério. Mas muito né? a sério. Eu vi em algum lugar que ele é ex-Apple, não é? Os dois são ex-Apple. Os dois. Os dois são ex-Apple. Eles são casados, eu acho. Meu Deus. E eles são ex-Apple e tal. Acho que boa parte da empresa é formada por ex-funcionários da Apple. E, tipo, ele também deu tem um TED Talk dele falando sobre isso, enfim. E ele tá claramente levando aquilo muito a sério, assim. Então, tipo, o vídeo não tem espaço nenhum pra leveza. Tudo é muito pesadão, assim, sabe? Ou ele tá muito contrariado de aparecer ali, né? Porque ele sabe no que vai dar. Que droga. E só pra dar outras informações aqui, ele já vem com uma conectividade própria, fornecida pela T-Mobile. Ele custa $699. Você também tem que pagar uma mensalidade, porque ele roda ali com GPT-4, né?
Então a GPT-4 tá pegando ali todas essas solicitações, né, processando linguagem natural, enfim, e isso eles estão chamando de Humane Network. Então essa Humane Network vai custar $24 por mês. Então é um produto caro, assim, né, tipo, acho que até pro mercado americano é caro, e você vai ter que pagar uma mensalidade de 24, quase $25. Enfim, eu achei engraçado, achei muito interessante, e eu acho que meio que leva nessa direção que alguns produtos tentaram esse ano, que é o que vem depois do celular, né? Qual vai ser a próxima coisa? Mesmo que não venha para substituir, talvez tenha algum outro produto que ocupe um lugar importante das nossas vidas. A gente comentou também sobre, ainda nessa ideia de integração com LLMs e IA, tem aquele Ray-Ban da Meta, né? Que não é o headset, mas é um óculos mesmo da Ray-Ban, um óculos inteligente que ou escuta ali solicitações suas, enfim, você consegue gravar, consegue transmitir, e ele roda ali o modelo da Meta, né? O Llama 2. Então, é mais ou menos essa mesma ideia, é não ter telas, né? Porque no caso desse óculos inteligente não é uma tela que fica na sua frente, é um pouco diferente. E você está interagindo com a internet, com o mundo digital, etc., com inteligências artificiais, sem um display, que é a nossa experiência mais básica com tecnologia hoje em dia. Quase tudo tem um display. Então, foi um ano em que tiveram tentativas nesse sentido, né? Vamos ver se isso decola, dá certo de alguma maneira. E ainda nessa chave de OpenAI, inteligência artificial, etc., tem toda uma conversa de que a OpenAI estaria em parceria com o Johnny Ive, ex-Apple, nome bem conhecido, para criar um novo dispositivo com IA também sem tela. E de acordo com o Financial Times, a empresa teve conversas com o SoftBank para bancar esse dispositivo, que seria o primeiro gadget para público da OpenAI. A gente não tem nenhum detalhe até o momento, né? Mas seria algo, enfim, claramente voltado para inteligência artificial, um gadget sem tela. Enfim, é essa coisa de você ter um vestível ali que cumpre algumas funções de smartwatch, algumas funções de smartphone, talvez substitua o smartphone no futuro, não sei, mas já estão pensando nisso. É um caminho que estão tentando trilhar. Dando sequência aqui nesse episódio de retrospectiva, a gente tem que falar dos dispositivos que foram lançados esse ano, e é comum a gente ter grandes lançamentos de dispositivos quase todos os anos, mas nos últimos anos o que a gente tem visto é que não tem nada de muito empolgante acontecendo nessa área da tecnologia. Em 2020, 2021 até teve um agito ali por conta dos novos processadores da Apple, isso mudou um pouquinho, deu uma agitada na indústria de semicondutores, mas esse ano o grande destaque do principal aparelho da Apple é que ele vem com um conector USB-C. É óbvio que não é nada que empolgue tanto, é legal que finalmente a Apple tenha USB-C no iPhone, mas como já falamos no episódio, isso está mais ligado às questões que estão rolando na União Europeia, a Apple se adiantando para colocar o dispositivo. Já até gravamos um Tecnocast sobre cabos e conectores, onde a gente falava sobre essa questão de padronizar o conector. Teve uma particularidade do iPhone 15, que foi o lançamento do chip, o A17 Pro, porque o ano inteiro a gente acompanhou as discussões sobre a litografia desse chip, né? Se a Apple ia conseguir de fato entregar um chip com essa litografia de 3 nanômetros, que ela é menor, ela é mais compacta do que a de 4 nanômetros que tinha no A16 Bionic, e rumores diziam que não seria possível porque era uma tecnologia muito nova, um pouco instável ainda a fabricação da TSMC e poderia gerar problemas. A Apple não ia querer correr esse risco colocando já o chip novo dela com essa tecnologia. Enfim, ela trocou o nome, né? Deu o nome de A17 Pro, tá só na linha Pro, como o nome sugere, dos iPhones, e é um chip que parecia bem mais rápido na apresentação, mas depois, quando o aparelho começou a ser vendido, a gente viu pelos testes que o grande ganho de performance desse chip vem por conta do aumento do clock, o que também aumenta consumo, o que também aumenta a dissipação de calor. Gera mais calor. E o que a gente viu no começo ali, que o iPhone teve muitos problemas de superaquecimento e depois de pouco tempo de uso, ele também já começava a fazer o thermal throttling, que é um recurso do sistema operacional do próprio chip para proteger o processador. Antigamente os processadores ficavam quentes demais, eles pegavam fogo. Hoje em dia, eles têm um sensor, então se passar de uma certa temperatura, ele baixa a velocidade, reduz a velocidade do processador para controlar a temperatura. E nessa, o que acontecia
em vários testes que a gente viu, é que depois de poucos minutos de uso do iPhone para um jogo, por exemplo, ele fazia esse corte no processador, a performance dele se igualava à performance dos chips anteriores. Então, gerou certa frustração ali logo no lançamento. A Apple reconheceu, lançou atualizações para o iOS que diziam ali que corrigiam esses problemas, né, de superaquecimento do celular, mas o que a gente viu que realmente houve um problema ali de se adiantar para lançar esse processador com a litografia de 3 nanômetros. Mas fora isso, nada de muito empolgante, né? São aparelhos, tanto dos iPhones, dos Androids, foi um ano bastante morno, com aparelhos que já estão bastante maduros, né, Taz? Exatamente. Quando você para pra olhar, são produtos, principalmente os premium, que eles já entregam, acho que praticamente tudo que a pessoa quer. Talvez poderia ter um pouquinho mais de bateria, ou então pegar melhor o 5G, mas isso depende da infraestrutura, das operadoras. Então, em linhas gerais, foi um ano que, conforme você mesmo disse, né, o USB-C chegando ao iPhone. O primeiro iPhone é de 2007, então faz aí as contas. 15 anos, 16 anos depois, aí chega o USB-C. Facilita muito a vida, mas é uma chegada tardia e por pressão regulatória. Mas enfim, chegou. E de resto, acho que no campo dos celulares dá para mencionar os dobráveis, a Samsung avançando em relação a isso, Motorola também, inclusive aqui no Brasil. Elas estão correndo contra o tempo por causa daquela discussão sobre quando a Apple vai lançar um iPhone dobrável, não se, mas quando. Então essas empresas estão assim, tentando fisgar os consumidores agora, e tem gente que vira e fala, ó, eu gosto da Apple, mas eu queria um dobrável, então vou pra Samsung. Eu vi que vai pra Motorola é mais difícil, mas pra Samsung acontece muito. E estão produtos bem maduros também já. Vocês já viram alguém com um dobrável na rua, assim? Porque eu nunca vi, gente. Eu já vi. Eu já vi com fold e já vi com flip. Eu nunca Juro vi. Pra vocês. Lugar nenhum. Já vi em aeroporto, em restaurante. Você vai a lugares mais requintados que eu. Tem essa questão. Mas assim, nunca vi. Na Coreia muita gente usava. Provavelmente. Mas assim, nunca vi no meu dia a dia, sabe? Até em lugares que sejam mais seguros de usar, dentro de um shopping, né? A pessoa provavelmente não vai estar exibindo o dobrável dela no meio da rua, mas dentro de um shopping, assim, qualquer coisa assim, um restaurante mesmo, eu nunca vi ninguém usar. Às vezes eu fico pensando que, as empresas deviam estar torcendo pra Apple lançar logo isso e tentar popularizar os dobráveis. Mas a Apple vai roubar as vendas. Não, ela vai popularizar. E quem for mais barato e bom... A Samsung, eu acho que o mercado dela é exatamente isso. Tipo assim, eu quero uma coisa muito boa, menor, mais barata do que a Apple, né? Tipo, eu acho que continuaria o que ela tem, né? O valor que ela entrega. Só acrescentando, e tem gente que diz, eu não quero a Apple. E aí poderia comprar da Samsung também, mas ela já tem. Eu ouço muito isso de gente que é fã da Samsung. Os Samsung lovers não compram Apple de jeito nenhum. Eu não conheço fãs de celular, não, assim. No meu dia a dia. Isso pra não entrar nos fãs da Xiaomi, né? Não, isso aí já passou, essa febre já passou. Isso foi 2018, sei lá. Foi na segunda vinda da Xiaomi pro Brasil, já tá na terceira. Sim. Ainda tem muito fã de Xiaomi, né? Se a gente pegar, por exemplo, o tema do Tecnocast anterior, quando a gente falava dos aparelhos importados, Xiaomi por 900 e poucos reais... Tem uma galera é fã ali da que Xiaomi compra. ou é fã de... Enfim, vamos trocar. Mas quem é fã da Xiaomi é fã porque é o celular justo, entre aspas, né? Na concepção dessa preço galera. Justo. Que, tipo, é o preço justo do aparelho. Tipo, me entrega um hardware potente, um sistema decente e um preço muito, muito competitivo. Aceita vem daí, né? É justamente o custo-benefício. Se começar a ficar caro, essa galera migra pra outro. Mas é porque o lance é que a Xiaomi, quando ela tá regularizadinho, o aparelho direitinho, não é do mercado cinza, não é tão diferente o preço de um Samsung intermediário, né? Não Aí não. O problema é quando a pessoa que tá comprando no mercado cinza. Então não é que ela gosta da Xiaomi, ela gosta de comprar o negócio que vem contrabandeado. Mas eu não tô falando isso, gente. Não é essa questão, eu não quero ser atacada por fãs da Xiaomi. Ouça o episódio anterior. Ai, vai vir todo mundo no meu Twitter falar, você não gosta da Xiaomi, não sei o quê. Mas você gosta da Xiaomi, então? Eu acho ela uma fabricante de celulares como qualquer outra. Não uma das fabricantes desgosto. que existem. Não desgosto Jornalista dela. desdenha da Xiaomi, saiba. Não tô falando que é ruim. Tô falando Igual que as outras. vejo a mesma coisa, sei lá, olho pra Xiaomi e vejo, mais uma fabricante de celulares, boa, legal, tá ali, tá no páreo.
maneiro. Mas não sou fã... Gente, eu não sou fã de nenhuma marca. Isso não vai acontecer. E a gente tava falando da maturidade do mercado, né? As fabricantes também sabem disso. Tanto que elas já estão tentando lançar novos dispositivos que possam ocupar o espaço do smartphone ou um próximo espaço, é que existe uma outra lacuna aí para ser ocupada, né? Elas já estão tentando descobrir qual seria. A gente falou agora há pouco do AI PIN ou do iPIN, seria um companheiro ali, talvez dê para usar com o celular, né? Ele tem um aplicativo para computador onde você configura as preferências da IA, mas a Apple apresentou o Vision Pro, aquele dispositivo super caro para você usar na sua cabeça e tal. Claramente é um dispositivo ainda para os desenvolvedores utilizarem e criarem um ecossistema. A Meta lançou o Quest 3, então também a nova geração do seu óculos de realidade aumentada, realidade mista. São dispositivos que a gente até conversou em outros episódios que por enquanto ocupam apenas um espaço mais para entretenimento, jogos. O Vision Pro não ocupa nada, na verdade, porque é caro pra caramba, então ninguém tem, né? E nem foi lançado ainda, só fevereiro. Pois é, e, enfim, quem comprar vai ser muito entusiasta ali, mas pouquíssima gente vai ter cacife para adquirir esse dispositivo. Já o Meta Quest 3 é um dispositivo feito para ser barato. A ambição do Zuckerberg com essa série de dispositivos da Meta é justamente conquistar muitos usuários e ser o Android da realidade aumentada. Ele quer criar esse ecossistema aí, quer ocupar esse espaço que o Facebook é o único que não tem ainda, né? A Apple tem o iOS e o macOS bem posicionados, não é dominante, mas são sistemas que ditam tendências no mercado também. Microsoft tem o Windows que domina desktops, e o Google tem o Android que domina os smartphones. Falta alguma coisa para a Meta. A Meta tem as redes sociais, mas ela tem a Meta AI, ué. Não, que domina o segmento, né? Mas rede social é um produto que as pessoas não têm muita lealdade. Elas trocam muito facilmente. O Android você vai usar Android por muito tempo ainda. O seu Mac também, você não vai querer ficar trocando todo mês. Vou comprar agora um notebook com Ubuntu. Pô, tem que configurar tudo de novo, tem que ver se tem aplicativo, né? E o Facebook é tipo, a galera saiu do Facebook, beleza, você para de usar, né? Então, para os negócios, ela tem essa necessidade de encontrar um nicho que ela consiga entrar antes de todo mundo e se estabelecer e plantar a bandeira dela ali, ó. Aqui quem domina é a Meta, vamos ver. A questão é se existe esse nicho, né? Realidade aumentada, realidade mista, se vai ser uma coisa grande, igual smartphones e tal, ou se vai ser só um nicho, tipo, jogar joguinhos e levar para feiras para fazer apresentações divertidas. Mas, tem uma novidade em relação ao podcast que a gente gravou. Na época, eu tava falando do Apple Vision Pro. E agora, eu testei o Meta Quest 3. Então, consigo comparar e posso dizer que realmente o da Apple é melhor. Também, né? Pelo preço que eles cobram, tinha que ser melhor. Mas aí eu testei o Meta Quest 3 e é bem legal. Eu joguei um jogo de realidade mista e, assim, acho que tem um mercado. Não vai ser grande, provavelmente, mas... E é legal, né? Ver que essas coisas estão se desenvolvendo de pouquinho em pouquinho. Aí começa a testar a interface para esse tipo de tela. Daqui a pouco já descobrem coisas que dá para colocar em outros produtos, dispositivos. Sei lá, vamos ver, né? 2024 vai ser o ano para testar essa ideia, já que vai ser o primeiro ano de Meta e Apple disputando o mercado. Seguindo com a nossa retrospectiva, temos aqui o bloco de telecom, que a gente faz todos os anos também, acompanhar os acontecimentos não só do exterior, mas também do Brasil. Para falar sobre telecom, a gente sempre traz o Lucas Braga. Fala, Lucas, nosso repórter especialista em telecom. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Tranquilo. Lucas, aquele assunto que eu já não aguento mais falar. 5G. Né? Esse ano ganhou tração no Brasil, começou a ganhar tração, vários planos, a cobertura aumentando. Então eu vou começar perguntando pra vocês, como é que tá a experiência de vocês com 5G? Já existe ou nunca viu nem comeu? O meu celular ainda não tem 5G, então a minha experiência por enquanto é nenhuma. Eu tive um celular com 5G por 2 meses e fui furtada em seguida. Gente, o Rio de Janeiro te impediu de desfrutar do 5G. E aí eu parei de desfrutar, mas enquanto eu utilizei, vou
ser sincera, não senti muita diferença no meu dia a dia, nada de, meu Deus, e agora eu não tenho mais 5G depois que fui furtada. Tipo, isso não impactou, não. Fiquei mais triste com as minhas câmeras que foram embora do que com o 5G mesmo. Pro seu uso, o 5G não fazia tanta diferença, então, né? Tipo, um 4G já é rápido o suficiente. Exatamente, assim, pra ver videozinho em TikTok e mandar mensagem, postar no Instagram, essas coisas assim, é o suficiente. Olha, eu não diria que o 4G é suficiente, não, porque pelo menos pra mim, muito instável. E aí, quando chega no 5G, esses dias, eu tava numa cobertura em São Paulo e tava conectado ao 5G e não carregava nada do navegador, nada de aplicativo. Então, aquilo das altas velocidades, também nem vi. Sinceramente, continua tudo igual. Ô Lucas, o que eu percebo muito é que aqui em casa só 4G e olhe lá ainda, viu? Pra ser sincero aqui, eu me salvo pelo Vivo Wi-Fi, porque cobertura de celular é muito ruim. Mas o que eu percebo é que às vezes que o 4G tá indisponível, entra o 3G e fica com 100% de sinal do 3G. Mas eu não consigo carregar nenhum tweet, cara. As operadoras estão, tipo, cortando a banda do 3G, é isso? Pra economizar ali e já mandar pro 4G? Sim, esse é um processo que a gente chama de reforming, que ele pega o espectro das tecnologias anteriores e joga para as mais recentes. Agora, falando aqui da minha opinião de uso do 5G, eu tô com a Ana, porque a minha operadora, ela não tem uma cobertura de 5G muito boa. Eu uso Claro aqui em Belo Horizonte. Se você sai ali do centro da cidade, eu moro em Belo Horizonte, se você sai ali da região da Contorno, você vai ter mais o 4G do que o 5G. E para utilização de celular, realmente não vi muita diferença não, para redes sociais e tudo mais. Onde eu tive melhor aproveitamento do 5G foram em shows, porque tinha muita gente utilizando, a maioria das pessoas ainda no 4G, então a rede 5G tá limpa. Mas também não é uma coisa da tecnologia 5G, e sim porque a rede está vazia, né? A gente tem que ver aí ao longo dos anos, com ela enchendo, se vai suportar todos esses dispositivos ao mesmo tempo. Porque a tendência, no final das contas, é voltar a ter os problemas de sempre. Porque conforme vai lotando a antena, os problemas voltam do mesmo jeito. Eu disse que a gente tem que ver isso aí, justamente porque o 5G tem uma capacidade muito maior, né? Quando fez o primeiro leilão do 4G, eram 40 MHz de espectro ou 20 MHz de espectro, dependendo da operadora. Agora no 5G foram 100 de uma vez, né? Então, todas as três maiores, Claro, TIM, Vivo, cada uma tem 100 MHz. Então é muito mais capacidade do que a gente tinha no 4G. Claro que com 4G também foram utilizando outras frequências para ampliar a capacidade, mas a tendência é que demore um pouco mais para ficar ruim, né? Vamos ver aí ao longo do tempo. Mas assim, o 5G ainda precisa crescer muito, tá? A gente teve um salto significativo de cobertura. Hoje o sinal 5G está presente em 297 municípios brasileiros, mas ainda é muito pouco, né? A gente está aí em todas as capitais, em cidades maiores, algumas cidades turísticas, mas mesmo nas cidades que já são cobertas com o 5G, as operadoras precisam adensar mais a cobertura, colocar mais antenas, chegar mais perto dos usuários. É isso que ainda tá faltando, né? E como é que tá isso entre a população, assim? Porque a gente tem mais modelos de celular que são compatíveis com o 5G, mas eu me pergunto quão espalhados eles estão entre os usuários. A gente tem números sobre isso, Lucas? Sim. Hoje em dia é até difícil a gente ver um smartphone sendo lançado sem 5G, né? Acho que a maioria dos aparelhos aí de Samsung, Motorola, todos aí já vêm com quinta geração. Mas os dados mais recentes da Anatel, que a gente tem de outubro de 2023, mostram que o Brasil tinha 17,6 milhões de celulares compatíveis com 5G. Se a gente compara com o final de 2022, deu um salto grande, porque naquela época a gente tinha 5,8 milhões. Mas o 5G ainda é uma minoria, né? Do total de celulares aqui no Brasil, 76,6% estão no 4G, enquanto o 5G está em apenas 6,9%. Atrás aí tanto do 3G quanto do 2G. Bom, e puxando aqui outros acontecimentos do ano em telecom, partindo do 5G, do leilão do 5G, teve outras coisas que aconteceram também, né? Teve outros frutos, surgimento de novas operadoras, por exemplo, que saíram a partir do leilão, né, Lucas? Isso mesmo, a gente começou a realmente ver os resultados do leilão. Agora no final do ano, em novembro, a BrisaNet, que é uma operadora competitiva bem forte na região Nordeste, começou a operar tanto com 4G quanto com 5G. Ela não tinha ainda uma rede própria de telefonia móvel. Ela tinha um serviço de telefonia móvel antes, mas ela era uma operadora virtual com a Vivo. Mas desde o leilão do 5G, ela tem licença de operação na região Nordeste e na região Centro-Oeste. Então, é claro que a BrisaNet demorou mais do que as outras operadoras para lançar o 5G, porque ela teve que fazer ali tudo do zero, né? Enquanto as outras operadoras já tinham torres, já tinham cabeamento. Então, era bem mais fácil. Enquanto a BrisaNet está realmente construindo tudo do zero. Por enquanto, o serviço está disponível em
apenas 28 cidades, mas eles têm metas de cobertura e devem chegar aí a mais municípios, né? Os chips já estão sendo vendidos nas lojas da operadora e eles têm uma oferta de lançamento com os 3 primeiros meses grátis. Ainda é uma rede muito nova, né? Então eles precisam fazer essas promoções para ver quem tem coragem de contratar um plano de uma operadora que ainda não tem lugar nenhum, né? Mas, enfim, é com esse tipo de oferta, por exemplo, que a Oi nasceu, né? Quando ela iniciou o serviço de telefonia móvel, ela deu 31 anos de ligações grátis. Aqui a BrisaNet tá dando 3 meses de celular. Vejamos o fim da Oi, né? Então não sei se foi muito bom. Por que será que deu problema, né? Olha só, mas você já falou de 5G e 4G, já falou da BrisaNet, e o mais importante você ainda não falou, né? Como é que tá a Laricel? Continua funcionando. Pelo menos na Laricel não teve nenhuma interferência da família dela. Pelo que eu vi que ela continuou fazendo publicidade, né? Vai poder comprar os milhos dela com a Laricel, com o dinheiro da Laricel. E vem cá, e o test drive? Acho legal também falar disso, né? Porque é algo que o eSIM permite, que a gente ainda não tinha visto aqui no Brasil, que existiam experiências em outros lugares, os Estados Unidos tem. Então, tu até deu uma exclusiva disso, não foi? É verdade, a gente publicou aqui em primeira mão, né? A TIM lançou o test drive, então, para clientes de outras operadoras testarem a rede deles, né? Então, eles dão um pacote de 30 GB de internet e ligações ilimitadas. Se você tiver um aparelho com eSIM, basta entrar no site da operadora e fazer o cadastro. Agora, semana passada, a Claro também lançou uma oferta de test drive. Tá dando 32 GB e redes sociais ilimitadas para quem quiser experimentar a operadora aí pelo período de 30 dias, né? Falta agora a Vivo lançar também, né? Falamos de 5G, né, de redes terrestres, mas a Starlink também teve um momento importante, né? A Starlink teve um salto muito grande de assinantes aqui no Brasil. Ela quase que dobrou de tamanho em menos de um ano de serviço. Muito disso tem a ver com a chegada da empresa e as pessoas sabendo que o serviço existe. Então, no mês de maio, a Starlink baixou o preço pela segunda vez, deixou a mensalidade muito mais acessível. Então, teve um boom aí de internet via satélite no Brasil. É muito legal a gente ver isso, porque a internet chega em lugares que não são atendidos pelas operadoras tanto fixas quanto móveis e traz conectividade para essas regiões. Eu gosto bastante de ver lá no painel da Anatel, que você consegue ver os acessos de cada operadora, em Fernando de Noronha, assim, em um ano, como que a Starlink não existia até o ponto de ser a líder em market share. Mas por que Fernando de Noronha? Ali não tem internet cabeada? Lá não tem fibra ótica que chega até o continente. Então todo o acesso lá depende de satélite e nem todas as operadoras de satélite têm cobertura lá também. A Hughes, por exemplo, não atende lá. Então todo mundo dependia aí do satélite ou do celular, né? Da internet no celular, que também é conectada via satélite. As pessoas lá têm muita dificuldade em fazer pagamento com cartão de crédito, justamente por conta da falta de conexão na ilha. E a Starlink está transformando esses lugares, não somente Fernando de Noronha, mas outros lugares aqui no interior do Brasil. Isso que eu ia perguntar, ela concorre com a Hughes de alguma forma? Que a gente entrevistou até o CEO da Hughes ano retrasado, não lembro exatamente, e o foco era muito mais internet no campo, porque é mais lenta, mais cara, né? A da Hughes, pelo menos, que é outra tecnologia. Mas a Starlink, do jeito que ela tá chegando, ela movimenta também essa concorrência aí? Ela ocupa o espaço dela? Nossa, ocupa demais, porque a Starlink tá com um preço muito mais competitivo, então o plano da Starlink, se não é mais barato que o plano de entrada da Hughes, ele é muito próximo ali dos valores. Você tem ali que gastar com equipamento, então a antena ali é cara, acho que são R$2.000 ou R$1.000 e poucos, eu não lembro exatamente, mas você tem uma qualidade de internet fixa, né? Então você tem downloads aí chegando a 200 megabits por segundo, você tem uma latência equiparável de uma internet via cabo, então é uma qualidade também muito maior, né? Para você utilizar streaming, fazer ligação no WhatsApp, não tem tanto delay igual nas outras conexões via satélite convencional. E a Starlink também fechou vários acordos com governos no Brasil, né? Então, imagino que isso também tenha ajudado bastante na expansão da empresa por aqui, né? É verdade, e não somente de governo, mas também de operadoras. A gente deu ali uma exclusiva de que a TIM começou a testar antenas da Starlink para abastecer torres de telefonia em lugares remotos, né? Então é uma coisa que você não precisa nem ser cliente da Starlink para desfrutar dos benefícios dela, mas se você tiver ali numa estrada que tem uma antena conectada via satélite, você tá ali usando a Starlink de alguma forma. Tá saindo agora dos satélites, voltando aqui pra Terra, e para coisas nem um pouco futuristas, que são os serviços de atendimento ao cliente, o famoso SAC. A Anatel aprovou novas regras ali para as operadoras para a parte de atendimento ao cliente. E
pelo que eu entendi, essas novas regras não são muito boas para o cliente. O que exatamente aconteceu nesse caso, Lucas? A Anatel tá com um projeto aí bem longo, que é o de guilhotina regulatória, que é realmente de simplificar algumas regras para desburocratizar a expansão dos serviços de telecomunicações no Brasil. Teve essa nova atualização no Regulamento Geral de Direitos do Consumidor, o RGC, que não é muito benéfica para o consumidor final. Essas novas regras falam especificamente sobre o atendimento, né? Então, o que antes as operadoras tinham que manter o call center ali 24 horas para resolver problemas, agora a obrigação é apenas de manter entre 6 da manhã e 22 horas. Uma outra novidade é que as operadoras poderão vender planos exclusivamente com atendimento digital. Então, você não vai poder, por exemplo, ir até a loja ou ligar para o call center para ter um suporte humano, né? Somente entre aplicativos e chatbots, essas coisas. E também tem a questão das operadoras não serem mais obrigadas a manter lojas físicas, porque antes você tinha que ter um ponto de atendimento baseado na quantidade de assinantes naquela região. Agora não mais, não precisa ter loja física, é facultativo que as operadoras tenham, mas se tiver, elas precisam realmente ali atender os consumidores. Eu fico bem preocupado com essa nova possibilidade dos planos com atendimento exclusivamente digital. É claro que as operadoras vão poder vender ali serviços mais baratos, mas ao mesmo tempo eu fico imaginando pessoas com dificuldade de usar um aplicativo, pessoas mais velhas, idosas, que não vão ter muito o que fazer, né? Mas não é similar o que a gente tá vendo com o banco, por exemplo? Você tem a opção de abrir uma conta em um banco que tem agência, mas você também tem a opção de abrir num banco digital. E no banco digital você tem que saber o que ele oferece ali, né? Mas é diferente porque a gente tá falando do modelo de negócios de um banco inteiro. Aqui a gente tá falando sobre uma mesma operadora ter planos que permitam atendimento presencial e atendimento digital. Então isso para o consumidor vai ser confuso, né? Porque você tem ali o mesmo plano de uma operadora com valor X e com valor Y. Às vezes a operadora não fala que o plano mais barato não tem o atendimento humano e você tem um problema e fica na mão. Você teria que ter analisar se a comunicação vai ser clara para o cliente, para que esse cliente escolha corretamente qual plano que ele prefere utilizar, né? Sim. E tacar um chat GPT ali no plano virtual. Essa que é a parte que me preocupa mais, assim, tipo, ok, como é que vai ser exatamente a tecnologia para conseguir fazer o atendimento aos clientes, sabe? Porque, de modo geral, assim, eu desconheço algum chat desses que seja bom. Assim, nenhuma vez que eu fui atendido, seja lá qual tenha sido o serviço, o atendimento foi bom, com chatbots, enfim, esse atendimento totalmente virtual, com algum assistente ali de IA, enfim, chatbot. Então, fico pensando em pessoas mais velhas, fico pensando, enfim, acho que tem vários casos aí em que a gente acaba indo aí para um atendimento de ligação mesmo, tradicional, porque a gente tá falando com algum outro humano e por mais que a gente não goste, beleza, é uma outra pessoa, eu consigo me fazer entender. É diferente de um chatbot. Então, sei lá, isso me preocupa particularmente porque, sei lá, eu não acho que essas tecnologias sejam boas o suficiente para dispensar a participação humana ali. Eu entendo a preocupação de vocês, só que eu acho que a questão não se resolve na legislação. Eu acho que ter a opção é importante, até porque o mundo está evoluindo e a gente precisa acompanhar o momento, né, das coisas. Então, eu, por exemplo, eu não sei quando foi a última vez que eu precisei ligar para uma operadora e eu saberia mexer no digital, né? Acho que a única que costuma dar problema de tempos em tempos, a cada alguns anos eu ligo, seria a minha internet fibra, né? Que aí geralmente, subiu o plano lá e você tá com o plano antigo, mas aí o call center vai te atender, porque você tá ligando pra comprar e não pra suporte técnico, né? Você vai ligar não consegue negociar um preço melhor com o chatbot, né? De uma pessoa. É um serviço de vendas, então ele me atende como se eu fosse um cliente novo quase, né? Não é tipo assim, o suporte técnico para saber como é que eu faço tal coisa na minha linha. Então, eu acho que é positivo ter essa variedade, porque tem muita gente que pode optar por planos digitais e a gente não pode simplesmente proibir só porque tem um grupo pequeno que é melhor não ter atendimento digital. A gente tem que pensar em, beleza, então cria essa possibilidade, vai reduzir custos, espero que essa redução também se traduza em redução para o usuário, né, que está contratando o plano
plano mais barato, o plano digital, e ter essa comunicação clara para que quem precisa de suporte com alguma regularidade ou tenha um sobrinho que entende da tecnologia ou contrata o plano mais caro. Tem que ter essa comunicação clara. E dentro dessa temática de regulação, outro assunto que deu o que falar foi TV Box. TV Box e combatia a pirataria, a IPTV de modo geral. Porque nesse ano aconteceram algumas operações da Anatel, com Receita Federal, com outros órgãos e tal. E aí essas operações foram divulgadas, tem foto, tem vídeo, enfim, a coisa tá rolando. E o próprio presidente da Anatel também, numa entrevista, falou pra gente que vai continuar correndo atrás de quem oferece o serviço ou o produto TV Box, porque isso é pirataria. Inclusive, o Baigorre falou, não posso prevaricar, né? Prevaricar é, tipo, fechar os olhos pra alguma coisa que notoriamente tá acontecendo ali. E aí eu queria saber de vocês acham que tá dando certo, que é mais barulho do que resultado? Enfim, o assunto TV Box sempre rende. Olha, eu acho que não tá adiantando muita coisa, não. É claro que a gente vê aí as operações, a Operação 404, apreensões aí da Receita, mas, cara, semana passada eu tive dentro de um shopping, e tinha um quiosque vendendo com uma placa grande pra todo mundo ver, escrito aparelho desbloqueador de canais. Ninguém tá nem aí pra isso. Assim, é claro que a gente vê um esforço muito grande da Anatel, mas eu não vejo também surtir efeito, né? Então a gente tem ali realmente notícias de que X mil servidores foram tirados do ar, mas é muito difícil você tirar alguma coisa do ar da internet, né? Porque a pessoa vai lá e coloca outra conexão, muda o IP, muda o domínio e tudo volta a funcionar. Eu acho que é o mesmo problema que a gente apontou no episódio passado sobre celular irregular, cara. Assim, quaisquer que sejam justificativas apresentadas pela Anatel e quaisquer outras entidades envolvidas no combate a esse tipo de contravenção, pro usuário acaba sendo vantajoso porque é barato. Quando você olha para esse aspecto meramente econômico da coisa, friamente, o usuário daquilo tá se dando bem. Eu vou usar esse termo que eu acho que traduz bem a situação. A pessoa tá se dando bem, tá tendo ali um aparelho barato, enfim, que tá desbloqueado, ela consegue ver o que ela quiser e etc. E aí, cara, quaisquer argumentos batem nesse muro. Então, o que quer que a Anatel venha a fazer, enfim, ela acho que tá fadada a correr atrás do rabo pela natureza da coisa. Eu acho que, infelizmente, é esse que é o quadro, sabe? E parece que rola também assim, os consumidores não se atentam ao lance de que é pirataria, pelo menos no lance do TV Box, assim, porque quando é mercado cinza de celular, essas coisas, eu acho que é um pouco mais falado, né? E, enfim, tem aquela coisa, o piratão, o celular que você comprou da China, não sei o quê, existe essa questão em volta do celular, do aparelho. Mas os aparelhos de TV Box não são assim. Não sei, eu já vi gente comprando de boa, assim, como se fosse um receptor ali da antena da TV normal, exatamente, sabe? Tipo assim, não sabe que não é legal, né? Que não tá dentro da lei. Então, eu acho que tem essa questão. Eu acho que muita gente não sabe. Não, cara, no nosso nicho, né? Mas assim, tô falando de mãe e pai, sabe? Essa galera que não vive, que não é tão ligada, assim, não entende muito bem. Aí, Ana, mas chega lá e fala, vai desbloquear todos os canais. A pessoa não acha estranho, sabendo que o preço de TV por assinatura de streaming... Ela vai comprar outro. Porque essa pessoa vem de uma parada de, tipo assim, eu tenho TV aberta, todos os canais desbloqueados, legal, tô pagando por um aparelho agora que tem os canais mais recentes, que são X canais. Eu acho que muita gente não tem essa noção, realmente. Eu acho que tem muita gente que realmente não sabe, mas eu acho que tem muito mais gente que faz vista grossa, sabe? Tipo, isso aí tem um cheiro de ser coisa errada, mas vou fingir que não é nada. A responsabilidade de quem me vendeu e não minha, sabe? Eu acho que tem um pouco disso. Eu sei porque já teve parente que chegou em mim, já teve amigos, sabe? Sempre aquele cara, assim, que é espertão, que quer atalho, né? Não, porque lá em casa eu vou colocar um bagulho que tem todos os canais liberados e tal. É um cara que vende, ele peguei cartão dele e tal. Cara, mas é legal? Que operadora que é? Não tem operadora. Mas como é que não tem operadora e tem todos os canais? É streaming? Não, é tipo um aparelhinho que ele coloca na TV e você acessa todos os canais. Tem tudo. Eu falei, então, é legal? Não tem como. Não, o cara cobra não sei quanto pra instalar mais o aparelho. Pronto, acabou.
Então ele fica como se fosse, tipo assim, é um serviço, estou pagando, logo não é ilegal, né? Ele sabe, se ele para pensar, ele sabe que é legal. Exatamente, eu acho que esse pensamento que você falou, é um serviço, estou pagando, então eu acho que não é ilegal. Eu acho que tem muita gente que sabe, mas eu penso nessa galera mais idade de mãe e pai meu, né? No caso, 60 anos, assim, mais ou menos. Que é uma galera que, tipo assim, não tem essa... Não deu estalo, sabe? Tipo assim, pô, comprei aparelhinho, fui ali na lojinha, pô, o cara me ofereceu isso aqui, olha que legal, filha, sabe? Esse tipo de coisa. Então eu acho que tem uma galera, assim. E óbvio também, né? Tem gente que mora em comunidade. Muita gente. O Rio de Janeiro, né? É uma parada, assim, comunidades e tal. Eu vi hoje um dado que o Rio de Janeiro, só 33% do Rio de Janeiro paga energia elétrica. O resto é tudo gato. Sim. Exato, 33%. Porque é tudo comunidade. O cara tá pagando energia elétrica, né, pra milícia, sei lá, tá pagando ali a cota, mas não tá pagando pra Light, a milícia tá embolsando tudo. Então, assim, é muito complicado também falar disso num país que tem esse tipo de coisa, né? Então, acho que é bizarro, assim, essa operação, ela tá sendo eficaz, eu acho muito bom que esteja acontecendo. Agora, talvez precise falar mais sobre isso, deixar isso, né, um pouco mais na mídia do que já tá. Não sei. É um combate ao crime geral, né? Acho que não é só... Acho que só correr atrás do TV Box não vai resolver muita coisa. Mas é bom que já é alguma coisa sendo feita, né? Isso de GatoNet e essas formas de acessar as coisas, não sei se vocês tiveram, mas no ensino médio... Eu lembro que uma vez um colega me passou um número, ainda na internet, de escada, e era um 0800. E aí você discava, colocava o login, colocava a senha lá, que ele passou na época, e Lucas o nome dele, tinha que ser, né? Lucas é tudo trambiqueiro, então... Um beijo pro Lucas, não sei onde ele está, mas... E aí eu podia acessar a internet sem esperar da meia-noite, pra não pagar um pulso só. Nossa. E aí, assim, hoje eu tenho consciência de que alguma coisa errada tinha naquilo, né? Pra ele me passar assim, devia ser um acesso corporativo e tal. E aí, pra algumas pessoas eu acho que é meio isso. Alguém me passou e... tô usando aqui. Que nem a Ana falou. Mas pro restante da galera é safadeza mesmo. Alguma empresa devia estar tendo um prejuízo gigantesco aí. Inacreditável. E nem sabia. Com certeza. Aonde que vinha, né? Foi por isso que a Oi quebrou, né? Todo mundo usando 0800. E hoje esse Lucas que o Tati falou é um dos maiores empreendedores de TV Box do Brasil. Tô brincando. É esse que tem o cartão aqui em casa, né? Pra instalar aqui. O cartão. Mas já que a gente tá falando de 0800, outra coisa que aconteceu esse ano foram outras tentativas de combater o spam telefônico. E acho que a gente já comentou isso no Tecnocast, né, Lucas? Acho que ano passado, esse ano de novo. Ano passado. É ano passado, né? Porque... tinham alguns números diferentes saindo para diferentes tipos de ligação, de call center, telemarketing, cobrança. O 0303. Isso. E como é que ficou isso esse ano? Tá funcionando já? Bom, o 0303 está funcionando, mas, assim como a gente estava falando sobre pirataria, o telemarketing abusivo, a gente pode fazer essa relação, né? A partir do momento que ele é abusivo, ele não segue regras. E também continuam existindo chamadas de telemarketing sem o 0303. Agora, em novembro, a Anatel aplicou multas milionárias, tanto para Claro quanto para o Bradesco, por conta de robocalls, que são aquelas chamadas automatizadas que te ligam e desligam assim que você atende. Normalmente essas chamadas são feitas para prova de vida, para saber se você costuma atender ligações de números desconhecidos, para depois te ligar e oferecer algum serviço, né? A gente, no início do ano também, teve o lançamento do site Qual Empresa Me Ligou. Você vai lá, abre o site, digita o número da pessoa que te ligou. Se for um número vinculado a uma pessoa jurídica, ele vai te falar qual que é o titular daquela linha. Então fica mais fácil para você reclamar depois. Pô, mas eu já desisti, eu não vou fazer isso nunca. Mais um. Pois Pelo amor de Deus. Você não vai fazer isso com uma ou duas ligações, mas quando você vê que o mesmo número te liga, ou o mesmo prefixo te liga mais de 20 vezes, você vai ficar curioso saber quem que é pra você ir atrás e reclamar. Tá. Não é uma coisa que você vai fazer com todo o número, obviamente. Ou provavelmente eu vou lá no chat do Tecnoblog e pergunto pro Lucas Braga, ele vê pra mim. Vai ser algo assim. Lucas as a service. Laço.
Mas, além disso, tem uma outra novidade que já era para ter entrado em vigor agora nesse ano, mas a gente ainda não viu nenhum resultado, que é o protocolo que chama Stir Shaking. Nos Estados Unidos já existe, em outros países também, que eles chamam de identificador de chamadas aprimorado. Então, como funciona? Você é um banco, você contrata lá esse Stir Shaking. Então, quando você liga para o seu cliente, vai aparecer na tela dele quem que está ligando. Então, vai aparecer, por exemplo, o Banco Itaú, vai aparecer o logo do banco, na nova marca que eu não gostei, e também pode aparecer o assunto. Mesmo que você não tenha nada na agenda ali, o banco já te envia essa informação. Por que isso é legal? Porque você já sabe se você vai querer ou não aceitar aquela ligação, né? E também garante autenticidade, porque somente as empresas credenciadas e registradas vão conseguir fazer uma ligação desse tipo. Então, em caso de suspeita de fraude, você já vai saber ali que o seu banco te liga daquela forma. E fechando aqui esse bloco sobre telecom, tem um assunto que não é a primeira vez que a gente tá falando sobre ele, parece esse lance do 5G, né? Toda hora a gente tá abordando, mas esse é tipo um déjà vu, cara. Cara, eu ia falar exatamente isso. Se o Mobilon reclamou de 5G, cara, eu cubro recuperação judicial da Oi desde 2016, eu não aguento mais. Então, desde 2016 estava rolando esse processo de recuperação judicial e se encerrou no ano passado. Inclusive, fizemos um Tecnocast explicando tudo que você precisava saber sobre o fim da Oi Móvel. Eis que, esse ano, teve um novo pedido de recuperação judicial. Aparentemente não foi tudo, então. Teve mais depois. Tem mais coisas que você precisa saber e a gente vai saber agora. Teve mais um pedido de recuperação judicial da mesma empresa. O que aconteceu exatamente, cara? Bom, gente, dívida, né? Nessa segunda recuperação judicial, as dívidas da Oi chegam a 43,7 bilhões de reais. Agora, sem a operação de telefonia móvel, então tá ficando muito insustentável. A gente vê aí a situação da empresa, né? Pra tentar se salvar, ela tá colocando à venda a carteira Client Co, que são todos os clientes de fibra ótica. E aí eu pergunto, a Oi já vendeu os ativos de telefonia móvel. Ela já vendeu a rede de fibra ótica, né? Então, tudo que ela tinha de cabeamento nos postes de fibra ótica, agora é da Vital. Então, o que sobrou pra ela foi a Oi TV, que ela também está tentando vender. Nesse ano, fizeram um memorando com a Sky para a Sky assumir a base de clientes. Não deu certo esse negócio. Então, a Oi continua empacada aí com a TV e com um contrato milionário aí com a SES, que é a provedora de satélite. E ela também possui os clientes da Oi Fibra e os clientes do Cobre. Os clientes do Cobre já estão sumindo, porque existe opção melhor. E os clientes da Oi Fibra é quem dá alguma receita para a empresa. E ela colocou à venda os clientes da Oi Fibra, né? A gente vê uma discussão aí no mercado de quem poderia comprar essa carteira de clientes. É um negócio complicado, porque a carteira de clientes da Oi Fibra também depende do contrato de fornecimento de fibra ótica da Vital. Então, é um negócio complicado. A Oi tá praticamente o Ike Batista, né? Desmontando o iate pra vender as peças já, pra abater parte das dívidas. Sim, exatamente. Ai, quisera eu ter um iate pra desmontar. Vender as peças. De toda essa conversa, essa é a sua Ike conclusão. voltou, tá? O Ike voltou pro Rio de Janeiro. Agora vai? Ele ficou preso um tempo, mas agora vai deslanchar. Fazer novas corrupção aí. Eu não entendi uma coisa. O que você falou, Lucas? Da cliente depende da carteira da Vital? Sim, porque a Oi não tem mais rede própria, né? Ela fez ali o carve-out da rede de fibra ótica, então ela pegou tudo que ela tinha ali nos postes e fundou a Vital, que é uma companhia que ela tem ali participação societária junto com o fundo do Banco BTG Pactual. Mas aí ela tem os clientes, ela recebe pela operação e ela paga pelo uso da rede, e então quem compra, mas vai ter esse custo também de aluguel da rede, basicamente. Exatamente. Ah, não, dá pra fazer. Se tiver margem, né? Essa é a questão, se tem margem ali. A questão é que, por exemplo, o mercado fala muito, por exemplo, de Claro, TIM ou Vivo assumirem aí a operação da Oi Fibra. Mas tem lugares que essas operadoras têm sobreposição de rede, né? Então, pra que, por exemplo, a Vivo pagaria pelo uso da rede da Vital se ela tem rede própria ali? Então, ela teria que migrar todos esses clientes. Ou não sei exatamente o que o CAD vai falar sobre isso também, né? Teria
que ver qual contrato a Oi tem, se quem comprar a carteira vai ser obrigado a cumprir esse contrato com a Vital, tipo, se tem algum período ali de carência desse contrato, mas de qualquer forma, mesmo que não tenha nenhum período, para fazer a migração tem um custo alto também, né? Visitar todas as residências, trocar os aparelhos, fazer a conexão com a outra fibra, não é tarefa fácil não, tem um custo altíssimo. Né? Teria um custo alto além da carteira já, de comprar a carteira. É um custo monetário e também um custo operacional, né? Você teria que demandaria tempo, você teria que criar soluções, contratar pessoas para irem, assim, é muito difícil de ver isso acontecendo. Mas fiquem tranquilos que na retrospectiva do ano que vem a gente vai estar falando sobre o fim da Oi novamente, então vai ter muito assunto, pode ficar tranquilo. E da chegada do 5G. Exatamente. Socorro. Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. E aí conta pra gente quais foram os seus destaques particulares em tecnologia. Comenta lá na caixa postal Tecnocast no Telegram ou também no nosso grupo do WhatsApp. O link tá na descrição desse episódio. Lembrando que você pode mandar uma mensagem de voz de até 1 minuto e a gente toca a sua mensagem na próxima caixa postal. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon. @Josué de Olive com V mudo no final. @Tassius, THASSIUS. @A_Ana_Marques. E @Lucas Braga. Este Tecnocast vai ficando por aqui, o último episódio do ano de 2023. Boas festas, bom fim de ano. E a gente volta com outro episódio em janeiro. Até lá. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau. Até o ano que vem. Mas também pela redução no preço, né? Eles, no mês de maio... no mês de maio... Da imagens. Ai, ai. Risada da Ana. Põe no final, Ari. Põe no final. No mês de maio... De novo. Fodeu agora. Do mês de maio. Agora eu entendi o Bobilon. O Bobilon? Pode crer, ó. Bobilão. Aposto que isso tem a ver com os exercícios de fono. Ah, pronto. Se eu não fizesse, isso não aconteceria. E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pádua.